Muito boa noite a todos. Muito bem-vindos, ao podcast Conversas Pedagógicas, ao número 52. E antes de começarmos, deixem-me desejar-vos a todos, os que já estão aqui connosco, feliz ano novo, que 2022 supere as nossas expectativas e represente um ano de luz e de sucesso e saúde para todos vós. Quanto aqui às conversas pedagógicas, nós voltamos em peso, como vocês já puderam ver. Vamos continuar com os nossos podcasts semanais, portanto, à quinta-feira, às 9h30, podem contar aqui com o nosso podcast, à exceção se acontecer alguma coisa, ou então depois também já sabem, em momentos de algumas interrupções, se for caso disso, são sempre avisados. Estou aqui a dar alguns minutos para alguns colegas se irem juntando, também fazerem as partilhas. E para quem ainda não conhece este podcast, é um podcast criado para a educação da infância. É um podcast que na Child Diary criamos para podermos refletir todos juntos, criar uma rede informal de profissionais para podermos refletir e esclarecer assuntos muito importantes relacionados com a educação da infância, com a parentalidade, com a saúde infantil, com a legislação, e por isso mesmo temos todos estes meus convidados que já passo a apresentar, já estiveram aqui, portanto não são caras novas no podcast, todos eles pela sua experiência e trabalho que efetuam nas suas áreas têm muito para nos ajudar a crescer profissionalmente e também pessoalmente, e sabem que este podcast já contou com presenças como professores universitários como o professor Miguel Oliveira, diretores de estabelecimentos como a Silvia Bereni, aqui a Patrícia, a Fernanda Nisa, o secretário de Estado da Educação, João Costa, educadores como o Henrique, o Rui também, já não é a primeira vez que aqui esteve, a Mónica Rezende, bem, imenso, e agora não posso continuar porque senão vou cair no erro de falhar e de me esquecer de algum e eu não quero, porque todos eles são extremamente importantes para que este momento seja, como já muitos de vocês disseram aqui, um momento de encontro entre educadores e às vezes em pais também, que eles vêm e ao ficarem mais atentos àquilo que nós aqui conversamos, já conseguem perceber algumas das coisas que de outra forma não percebiam. E se calhar a educação dos filhos deles dentro das nossas portas, não é? Já deixou de ser uma coisa tão longínqua para eles, e eles já começam a perceber alguma da nossa linguagem e da nossa preocupação. Ora bem, começando aqui então pela Child Diary. A Child Diary é uma aplicação que eu desenvolvi com o João em contexto de sala, portanto é uma aplicação para instituições e para educadores de infância comunicarem com as famílias, pouparem tempo na comunicação, na documentação pedagógica e, portanto, é uma ferramenta há mais de 5 anos utilizada por milhares de famílias, de instituições, que de facto ajuda os educadores a cumprirem muitas das normas legislativas, mas, na minha humilde opinião, o mais importante é conseguirem comunicar o que querem, como querem, com as famílias de uma forma ética, segura e profissional. E, portanto, já sabem, e tem acontecido imensas vezes, depois destes podcasts, quem quer saber um pouco mais, entre em contacto comigo. Nós na Child Diary somos uma equipa muito transparente e sempre aberta a escutar-vos e a ajudar-vos. Agora, vamos lá ao que interessa e para aquilo que estamos aqui hoje, não é? Estamos aqui para falar de resoluções de ano novo. Já toda a gente comeu passas, já toda a gente saltou da cadeira, comeu uvas, eu não sei, isto no norte e sul do país há várias tradições. E de certeza que já prometeram mundos e fundos. Há quem vá correr todos os dias de manhã, há quem vai já começar aos pinotes na rua. E aqui na infância, o que é que nós prometemos? O que é que nós queremos fazer profissionalmente para a infância? E para este podcast, eu lembrei-me dele muito em cima da hora e convidei cada uma destas pessoas muito em cima da hora e eles disseram imediatamente que sim, e portanto desde já lhes agradeço imenso e todos eles, vocês vão perceber que trazem aqui tons muito importantes à nossa conversa, porque vamos ter a Patrícia como educadora, como também formadora na Universidade do Algarve e como diretora pedagógica em creche. Vamos ter aqui o Rui com uma experiência neste momento, e já de alguns anos para cá, não é? Em pré-escolar, mas também enquanto formador. Vamos ter aqui o José, portanto vou fazer aqui
temos o enfermeiro José, que muitos de vocês já conhecem, que nem toda a gente adorou o que ele disse no nosso podcast, porque ele foi muito direto em relação às máscaras e estas coisas todas, e nós escutámos tudo o que o enfermeiro José tinha para dizer, e custou entrar-nos, mas fez sentido, e portanto ele está aqui de volta outra vez, que tenho a certeza que nos vai acrescentar imenso. E temos o Marco, eu já publicamente várias vezes disse que concordo imenso com muito do que o Marco, o professor Marco, investigador Marco, professor também na Universidade de Coimbra, muito do que ele faz e luta pela valorização do digital na educação, e deixarmos de ver o digital e a tecnologia como o vilão na educação e não pensarmos que esse é o futuro, é o presente, e portanto ele está aqui claramente porque falar de 2022 vai ter que incluir tecnologia, vai ter que incluir provavelmente modelos de aprendizagem diferentes. Não sei, é isso que vamos falar aqui hoje. Quem nos está a escutar já sabe, pode utilizar os comentários para nos fazer perguntas, as vossas experiências, o que quiserem. E se calhar eu começo pela Patrícia, que é a única senhora aqui do meu painel. Patrícia, queres-te apresentar e também dizeres qual é que foi a tua resolução profissional para a infância? Então, a Vanessa, antes de mais agradecer o convite e desejar boa noite a todos. Devo dizer que estou muito bem acompanhada, acho que fizeste uma excelente escolha, eu estou aqui muito bem guardada. É assim, também comi as passas, não quero o ano novo, a vida nova, eu quero a vida velha, portanto isso foi logo o meu desejo, eu quero voltar atrás, quero a vida velha. Mas acima de tudo, apesar da expectativa, não é? Porque estamos todos expectantes para saber o que vai acontecer, os dias têm passado muito rápido, as novidades têm aparecido em tempos muito rápidos, nós temos nos estado a adaptar assim num tempo que não era o nosso tempo, mas acima de tudo eu estou muito expectante com o que está para vir, e o meu grande desejo para este ano é voltar a ver sorrisos, é voltar a ver bocas, é voltar a ver dentes, é aquilo que eu quero mesmo muito, e voltar a quebrar um bocadinho este distanciamento social, não é? Que de facto com as crianças nós não os distanciamos tanto, mas a aproximação às famílias também é muito importante, física neste caso, porque nós temos as alternativas, que também já temos falado sobre elas, mas a aproximação física às famílias é muito importante. Quando se trabalha com bebés, então, é o sair, não é? O corte do cordão umbilical, é o sair de casa, é entregar o bem mais precioso àquelas pessoas que nós não conseguimos ver a expressão, não conseguimos ver o sorriso, quem são elas, nós não entramos, não vemos o que é que elas fazem. Portanto, esta parte eu gostava mesmo de reconquistar este ano, é um dos meus grandes desejos, alguns deles até. Enfermeiro José, acha que vai ser possível? Entre já aqui, como se costuma dizer, a pé juntos. A matar. A matar. A matar. Enfim, eu disse isso muitas vezes ao longo dos contactos que vou tendo com muitas pessoas que me perguntam isso, que é quando voltamos ao normal. Bem, voltar ao normal depende um bocadinho de cada um de nós, porque o vírus não vai desaparecer, vai ser cada vez menos, esperemos nós, valorizado, e a normalidade há de voltar, sim senhor, não é? Mas estamos à espera de dizer assim, olha, saiu a notícia, afinal o Covid acabou hoje, amanhã já podemos voltar todos ao normal. Isso não há um período... assim, uma transição abrupta, vai ser uma transição lenta. Aliás, hoje ou ontem recebemos mais indicações de que já íamos deixar de fazer um isolamento de grupos, ou seja, vai ser normal muito natural, mas eu costumava dizer, vencer o vírus não é destruí-los, porque senão nunca vamos vencer. Vencer o vírus é voltar à vida velha ao lado dele. Essa será a nossa vitória. José, mas eu pergunto-lhe aqui também, como enfermeiro pediátrico, da outra vez já falou um bocadinho sobre a necessidade de determinadas medidas nas instituições para o controle de infecções, que é muito importante, não é? E que havia medidas que deviam permanecer, como a trocarmos de calçado, uma série de medidas que o José falou, mas no que diz respeito às máscaras, que é uma coisa que a mim me preocupa, e já partilhei isto também com a Patrícia também partilha desta minha preocupação, o enfermeiro José vê-nos a deixar de usar a máscara em breve ou ainda não, em contexto educativo? Eu espero ver, não sei, mas espero. São duas coisas diferentes.
Mas porquê que continuamos a usar as máscaras ainda, então? Eu sei, para controlar o vírus, não sei o quê, essas coisas todas, mas com crianças pequeninas, porquê que continuamos a utilizar as máscaras com elas? É um mecanismo de proteção para elas. Nós sabemos que nós, os adultos, aliás, grande parte dos surtos que existiram, tudo bem que se calhar esta nova variante veio mudar um bocadinho isso, mas também porque nós fomos vacinados e isso fez com que deixamos ficar tantas vezes doentes, mas ele transmite-se pelas partículas, ou seja, a máscara é a nossa grande arma de retenção das partículas para que não possamos contaminar os outros, por isso provavelmente será das últimas coisas a desaparecer, principalmente num espaço fechado, como uma sala de aulas. Nós no hospital, eu tenho alguns colegas com coisa muito engraçada, que é isto mesmo, que desapareceu, se calhar vou continuar a usar máscara agora, porque no meu dia... Sim, mas o contexto do hospital é distinto, nós por exemplo... Será? Não sei. Alguns dos vossos colegas dizem que os infantários são infectários, por isso há muitos vírus também lá dentro, isso se calhar não é tão diferente. Não, estou a brincar, estou a meter com vocês. Sim, mas, por exemplo, Rui, tu queres deixar de usar máscara? Vai dizer que sim, claro. Eu gostava, claro que sim, não é? Mas claro, tenho a noção também de que o enfermeiro... Agora esqueci-me do nome dele. José, peço desculpa. Do que ele também acabou de dizer, porque realmente acaba por ser uma forma de nos protegermos e de protegermos também quem temos à nossa frente, não é? Ainda para mais, quer dizer, temos notado principalmente que ao longo destes tempos que uma grande dificuldade que notamos nos miúdos tem a ver com a oralidade e com a expressão oral, onde assumem cada vez mais dificuldades sei lá, a nível da expressão oral, simplesmente, e da verbalização. Na aquisição de linguagem. Sim, exatamente, porque não nos veem a dizer as palavras e os sons que às vezes têm dificuldade, portanto, isso acaba por ser de facto uma barreira. Eu não sei se houver aqui colegas, e mesmo tanto no painel como a escutar-me, que sejam também pais de crianças pequeninas, eu não sei se notaram, mas eu notei a minha filha ao longo destes dias, agora eu canto muito mais para ela e leio histórias, e às vezes faço movimentos maiores com a boca, ela fica assim a olhar para a minha boca, não sei se vocês já repararam, ela tem quase 2 anos, portanto é mesmo muito pequenina, é tudo um espanto para ela, não é? Mas ela fica mesmo a olhar assim para a minha boca com uma atenção a ver, porque ela não está habituada, não é? Ela passa a maior parte do dia dela na escola e, portanto, na AMA, e, portanto, ela não vê ninguém a mexer a boca. E isto, ao nível do desenvolvimento, vai nos trazer algumas consequências a curto prazo, diria eu, não sei, estou a especular. Tu também notas isso no pré-escolar, Rui? Sim, claro. Eu ia não te queria interromper, mas eu ia só contar uma situação que me aconteceu. Nós tínhamos saído do jardim, estávamos na rua, no campo de futebol, e afastei-me, tirei a máscara e houve uma miúda que olhou para mim e aproximou-se e disse: é melhor pôr a máscara. Porque não estava habituado a ver-me sem a máscara, não é? E achei muito curioso esse reparo dela. Mas sim, acima de tudo noto esta dificuldade, e acho que é a maior que se nota para já, é a dificuldade que vai haver e que está a haver a nível da linguagem. Acho que acaba por ser um grande... Portanto, é onde é mais notório, no fundo. Para além disto, portanto, para além da questão da máscara, qual é que seria a tua resolução para a infância, para este ano? O que é que tu gostavas que acontecesse ao nível da infância em 2022? Olha, eu vou um bocadinho ao encontro daquilo que a Patrícia disse também, o olharmos para trás e, acima de tudo, conseguirmos perceber o que é que aconteceu até agora, quem éramos, quem nos tornámos durante a pandemia e quem nos estamos a tornar agora. Durante a pandemia ainda continuamos, mas qual é que foi o processo que nós fizemos enquanto educadores? Acho que durante este tempo, de um momento para o outro, disseram-nos e começaram a valorizar muito o espaço exterior e a dizer que vamos todos para a rua porque na rua é que estamos bem, ok, e começámos a fazê-lo mesmo muitas vezes sem saber o porquê é que estávamos a fazê-lo, e de certa forma veio-nos ensinar de facto e a mostrar-nos que a educação de infância, como eu costumo dizer muitas vezes, faz-se também além paredes e é de facto um espaço que deve ser muito valorizado.
E depois, eu acho que veio também sublinhar muito a relação que nós devemos criar com as crianças antes da pandemia chegar. Portanto, nós tínhamos uma forma de estar com os miúdos, a partir do momento em que nos disseram que quase não nos podíamos tocar, quase tinha de haver aqui um afastamento, não é? Mesmo entre eles, isto de certa forma veio criar aqui uma barreira também, mesmo nas próprias relações. Ao longo do tempo nós também fomos aprendendo a lidar com isto e a perceber de facto como é que temos de agir com as crianças. É sempre difícil, obviamente, mas eu acho que a resolução para este ano é de facto olhar para o antes, para o durante e para naquilo que nós nos vamos tornar, porque acima de tudo é uma aprendizagem. E se nós dissermos que os miúdos trazem tudo aquilo de casa e aprendizagens e que nós temos de aproveitar, nós enquanto educadores também temos de saber aproveitar isso. É aquilo que nós éramos, aquilo que nós modificámos ou que tivemos de nos tornar e aquilo que vamos mudar de agora em diante. Portanto, no fundo a resolução é que tipo de educador é que eu vou ser e o que é que eu tenho que fazer, mudança é que eu tenho que fazer de agora para a frente. Isto não foi combinado, mas estás-me a deixar a excelente deixa para falar agora com o Marco. Marco, que educadores, que professores é que nós queremos ser agora, depois disto, não é? Depois, o que é que temos tanto para aprender com estes modelos híbridos que tivemos de aprendizagem ao longo dos últimos quase 2 anos? O que é que nós queremos, o que é que tu defendes também agora da educação da infância daqui para a frente? Deixem-me primeiro também desejar um bom ano e cumprimentar-vos a todos. Eu estava a ouvir-vos e não pude deixar de estar a pensar também nestas resoluções de ano novo. E é muito engraçado nós percebemos que aquilo que na realidade nós contestamos ou ansiosamente pretendemos que volte a essa tal normalidade, na realidade o que estamos a colocar em prática é a nossa resistência natural a mudanças. Não é? Portanto, o ser humano é um resistente natural a qualquer tipo de mudança e nós tentamos adiar aquilo que muitas vezes é inevitável, em muitos casos. A preparação para essa mudança é sempre complexa. Não é? Por isso, essa normalidade, ou melhor, a tal normalidade de 2020, eu não acredito que volte. Portanto, quer se queira, quer não, acho que estamos num processo de transformação social a diferentes níveis, no caso educativo também. Portanto, a escola já devia ter se transformado há bastante mais tempo. A pandemia veio colocar a nu tudo aquilo que eram os problemas, os equívocos e a não transformação da escola, e não estamos aqui a falar em nada relacionado com o digital ainda. Estamos a falar de transformações pedagógicas que na realidade já eram, quando falamos de miúdos que eram hiperativos, miúdos que não conseguem estar em A, B, C, D, estamos a falar já de um conjunto de sinais que íamos tendo e que nós fomos colocando para canto, dizendo que nestes miúdos estão mais irrequietos, há sempre uma geração mais irrequieta do que a anterior, e fomos sempre afastando. Parece-me que esse perfil, a pandemia colocou a nu que o professor atual, ou o educador, tem um papel que é completamente diferente e não é nada que não saibamos de há 80 anos para cá, não é? Mas que continuamos ainda, ou fomos continuando sobre várias gerações, a adiar. A pandemia só nos está a colocar isso muito, muito a nu. Agora, mas em que aspecto, Marco? Está a falar de, por exemplo, quando falou agora de crianças com necessidades especiais, ou o Rui diz muitas vezes necessidades especiais, temos todos, não é? Eu dei esse exemplo, até muitas vezes manifestando o facto de não serem hiperativos nenhuns. É a necessidade de movimento que a criança tem, que é natural. Do movimento, do falar, e que muitas vezes nós dentro de uma sala de aula, e eu não conseguimos, propositadamente dentro de uma sala de aula, achamos que conseguimos ter uma criança quieta e calada durante não sei quantas horas. A pandemia e este digital até nos deu isso de forma muito premente, porque as pessoas diziam, bem, eles não conseguem estar 10 minutos ao pé do computador, assim, mas eu também não. Antes de já conversar com alguém. Claro. Não é? Mas mesmo assim, quando estamos a aguardar uns pelos outros, nós vamos nos dispersando. Portanto, se claro. Isso acontece com adultos, quanto mais com crianças. Não, acho que aquilo que estávamos a dizer é que, enquanto professor ou enquanto educador, aquela velha ideia de que eu trago todo o meu saber e sou eu que vos vou trazer tudo aquilo que vocês precisam, acabou.
hoje temos de estar conscientes dessa alteração de paradigma. Eu estou a perceber. Está a falar um bocadinho também da ideia de que o professor estava muito no centro daquilo que era o sistema educativo. Sim, continua, por isso é que as coisas agora também não estão a resultar ou não vão resultando, porque nós mantemos um bocadinho estamos a tentar, lá está, prolongar o máximo possível essa transformação, que também não passa por colocar o aluno no centro, passa por colocar o conteúdo no centro e toda essa relação. A co-construção, não é? Mas a ideia é centrar-nos na aprendizagem e não no resto. Não é? Mas estamos também a correr o risco ou o erro de passarmos de um modelo muito transmissivo para, de repente, um modelo muito autónomo, ou seja, tínhamos educadores, não vamos professores... Passar, não vai acontecer, porque se fosse assim tão fácil, isso já tinha acontecido. Na educação tudo é lento, naturalmente lento, não estou a dizer isto sequer com ironia, é na realidade lento, estamos sempre a falar de pessoas que estão... E é preciso percebermos que o educador e o professor está dentro de um sistema, todo ele muito perverso, não é? Que não permite que essas mudanças possam acontecer também, se calhar como nós todos desejaríamos ou até entendíamos, não é? Que deviam acontecer. Vai ser naturalmente lento. Agora, claro que a pandemia fez com que um conjunto de ações passassem a ser, se calhar, um bocadinho mais aceleradas, ou que nós achamos que fossem um bocadinho mais aceleradas, que nos levou depois a um conjunto de equívocos, nomeadamente esse dos modelos híbridos, como se tivéssemos algum dia feito algum tipo de modelos online, híbridos e etc., como fomos aqui falando. Isso ainda não aconteceu e não foi preparado sequer para acontecer, quanto a mim. Nós vamos tentar fazer aqui várias misturas de coisas. Marco, qual é a sua, assim, que lhe vem mais à cabeça, resolução para este ano? Adaptar-me. Eu e todos aqueles que estão em contato comigo é fazermos esta adaptação o quanto antes. Acho que nós estamos num momento de adaptação. Quanto mais rápida ela for e quanto mais cedo nós nos consciencializarmos dessa adaptação, vamos encarar isto com a tal normalidade que não é de passado, mas é uma normalidade, se calhar, de presente, não é? Daquilo que é. E para isto, se calhar já falamos um bocadinho melhor sobre isso, mas e para isto o Marco tem contribuído bastante ao nível da promoção da aprendizagem e com a valorização das tecnologias. Eu já detesto dizer novas tecnologias, é com as tecnologias na educação, e portanto eu daqui a bocado também já partilho um pouco a página do Supertab e também aqui a caixa cheia de nada do Rui e a Escola de Pediatria do Enfermeiro José. Há bocado entrei logo a pé juntos, não foi com a questão da máscara, mas também tenho que lhe perguntar qual é que é a sua resolução aqui para a infância, o que é que gostava, ou o que é que o José também pretende fazer, ou gostava de ver acontecer na infância de uma forma geral? Na infância não foram na vossa área especificamente? Ou... Não, e mesmo na sua, através da Escola de Pediatria, vocês fazem um trabalho fantástico porque nos ajudam a nós instituições, a todos os educadores, a saber um conjunto de competências que permitem que nós consigamos trabalhar para a promoção da saúde, na prevenção de acidentes, nos primeiros socorros, na prevenção de infecções. Quer dizer, o José tem um trabalho fantástico com a Escola de Pediatria. Para além disso, também é enfermeiro informático é enfermeiro pediátrico e vê no hospital imensa coisa relacionada com o Covid e não só. Portanto, diga-me. Lá está, nós nascemos mesmo de uma necessidade, porque é muito fácil, pelo menos para mim, quando enfermeiro do serviço de urgência pediátrica, eu sento-me num serviço de urgência, começo a fazer triagem e muitas vezes eu saio de lá a pensar, bem, eu vou ter trabalho toda a vida, porque efetivamente temos assim uma lacuna enorme nesta área, na área dos primeiros socorros, na área da prevenção de doenças e lá está, e nós apostamos cada vez mais em fornecer aos nossos formandos todo esse tipo de formação, de informação, para que estejam mais capazes para lidar não só com a doença, com os pequenos acidentes, com a saúde, e a vossa área, os educadores de infância, é um dos grandes um dos nossos grandes públicos-alvos, porque efetivamente, e é uma grande lacuna, eu acho que mesmo da formação base, acho que não faz sentido, pelo menos na vossa área, terminarem uma licenciatura, neste momento um mestrado integrado, e não terem falado em suporte básico de vida, em primeiros socorros. Eu falei.
mas foram muito poucos, aliás. Foi um semestre na ES de Lisboa, pelo menos nós tivemos um semestre, tivemos uma cadeira para saúde infantil e uma cadeira para primeiros socorros, mas estamos a falar no terceiro ano de faculdade em que no mesmo semestre tínhamos umas 9 cadeiras, portanto obviamente que muitas das coisas foi assim mais para passar no exame, não é? Vamos dizer a verdade, nem todos os conteúdos ficam sempre todos aqui, se nós não formos refrescando. Aliás, na Irlanda é obrigatório, todos os educadores, todos os profissionais de educação, a cada 2 anos têm que refrescar a certificação de primeiros socorros, por exemplo. É um bocadinho à parte, não é? Nós aqui não. Eu tenho muitos formandos que nunca tiveram contacto com nenhum tipo de formação do género de primeiros socorros. Não, é um bocadinho a aprendizagem pelo que vão vendo os colegas mais velhos a prestar primeiros socorros ou a lidar com aquelas situações de acidente e depois vão, por imitação, acabam por adquirir este tipo de conhecimentos. Lá está, eu tenho 3 pequenos em casa e a coisa que eu mais me deixava tranquilo é saber que na escola onde eles estão eram capazes de reagir caso acontecesse alguma coisa com eles, porque acontece, os miúdos passam mais tempo acordados na escola do que propriamente em casa. A grande parte dos acidentes acontecem na escola. E o efeito de grupo ainda potencia mais aqueles comportamentos brincalhões / mais perigosos, mais atrevidos, por isso é sempre um bocadinho mais complicado, mas sim, temos situações de paragem cardiorrespiratória, convulsões. Podíamos estender aqui sem nunca mais acabar. E eu costumo brincar nas formações e digo assim: vocês foram para educadores de infância por engano, porque dizem é só planos educativos, pedagógicos e saúde. Não, isso não há problema, que os miúdos só vão para a escola saudáveis. E depois chegam lá e bem, hoje não consigo fazer nada porque olha, o João está doente, a Maria está não sei das quantas e aquele está a vomitar e bem, só tenho para aí meia turma, a outra meia turma está toda doente. Então o educador de infância saca das suas costelinhas de enfermeiro e tem que dar ali uma mãozinha para meter os miúdos todos mais ativos, mais confortáveis, não é? Por isso... José, isso leva-me para outra questão que nós também tínhamos falado no outro podcast que o José defende que há aqui um conjunto de medidas que, mesmo que o Covid se batessem agora à porta e dissessem já não há, tinham que se manter, como por exemplo crianças com febre na escola, não, é para ir para casa, não é? Aqui um conjunto de medidas que o José disse que eu concordo. Sim, eu não vou tocar na parte do risco de contágio, não vou... Mas eu pergunto, qualquer um de nós estaria capaz de ir trabalhar com febre? Tomamos um Benuron e vamos muitas vezes, não é? Sim, mas nós, eu tenho febre, acho que vou ficar de baixa. Por isso não me sinto capaz de ir trabalhar porque estou com febre. E o miúdo? O miúdo pode ir para a escola. Eu já não estou a perguntar no risco de contágio, por isso eu acho que quase que a discussão acaba logo aqui, não é? Uhum. Sim, eu estou a perceber perfeitamente o que é que está a dizer. O Rui escreveu... Diga, José. O nosso objetivo é promover o conforto das crianças. Se uma criança totalmente desconfortável para a escola. Agora, eu compreendo, há efetivamente situações em que não há ou qualquer tipo de apoio, as entidades patronais não têm todos ou não exercem todos o mesmo tipo de pressão. Para mim é fácil falar porque eu até consigo, tenho apoio, e a minha sogra, os meus pais, eles conseguem, mas há muitos pais que efetivamente não têm. Quando temos uma atitude radical, muitas vezes, e eu quando eu explico isso muitas vezes aos pais e aos educadores de infância, eu não condeno se a criança vai com febre, vai sem febre. Acho que não pode acontecer é a omissão da febre. Olha, meu filho não passou bem, teve febre de noite e efetivamente eu queria que vocês estivessem um bocadinho mais atentos. Eu não posso faltar mesmo ao trabalho. Isto é que não pode quebrar. Isso se acontecer, acredito que haja muito mais tolerância dos dois lados. Agora, não acontece, vocês sabem que não é? Qual é o truque? É 30 minutinhos antes de ir para a escola, toma lá o Benuronzinho, vais lá e depois quando ligarem daqui a 8 horas já acabei o trabalho, por isso está feito. Eu quase que sou mosquinha, não é? Eu ando lá e vejo, não ando nada, já passei por muitas instituições, por isso já dei muita formação, já falei com muitos de vocês, por isso eu percebo quais são os vossos receios. Até porque aqui a mim, Tainá estava a dizer nos comentários, e com razão, e outros colegas que também estão a comentar o mesmo, que depois estas crianças que vêm debilitadas para o pé de nós, não é? Precisam de um acompanhamento que nós depois também não conseguimos dar, porque se nós tivermos uma turma, mesmo que seja só de 9 bebés, ou de 12 crianças de 2 anos, ou de 25 em pré-escolar, nós não conseguimos dar o apoio a uma criança que está com febre que ela precisa, não é? Muitas vezes o infantário, quem utiliza muitas vezes uma instituição infantário não tem noção do vosso real trabalho. Eu também confesso, eu não tinha, há 12 anos atrás, eu não tinha, até uma educadora de infância me chamar para fazer uma avaliação trimestral. A avaliação trimestral
mas o meu filho vai reprovar no infantário. Não, não pode ser. E quando ela mostra todas as atividades, o porquê de cada uma da atividade, as conquistas que o meu filho teve, eu fiquei abismado. Isto é incrível. Eu acho que nem na universidade tinha assim uma coisa tão bem organizada. Espetacular. O que é que eu achava? Se calhar o que muitos ainda acham, atenção, eu achava isto há 12 anos atrás, quando a Maria Rita nasceu, que é, não, eles vão lá tomam conta do meu filho, vocês não vão tomar conta de crianças, por isso é que acham, não, se ele está com febre, não se preocupem, tem lá gente que toma conta dele. Mas não é bem assim, não é? Existe todo um não é outro tomar ponto. conta das crianças. Até porque se vocês têm um plano de atividades para o dia, se o miúdo está doente não vai cumprir nenhuma atividade, não vai fazer nada, vai ficar lá, quer colo. Rui, queres falar sobre o plano de atividades para o dia? Caso que aposto que as tuas relações de ano novo também passam por aqui. Passam. Os meus planos do dia são construídos com os miúdos ao início da semana e depois vão sofrendo alterações. Como a Vanessa uma vez dizia numa das formações a que eu assisti dela, e isso acontece-me também comigo, as minhas planificações só ficam terminadas muitas vezes à sexta-feira, portanto, onde vamos diariamente planificando com eles. E isto vai um bocadinho também ao encontro do que o Marco também estava a falar há bocado, ou seja, nós conseguirmos centrar de facto aquilo que nós fazemos nos miúdos que temos à nossa frente, que seria uma boa resolução para toda a educação, não só para a educação de infância, mas para toda a educação. Mas pronto, de facto, a minha forma de agir é esta, em que tento realmente dar a chamada voz, a vez aos miúdos e torná-los uns elementos essenciais naquilo que nós fazemos. E para mim a palavra co-construção tem todo o sentido de que assim seja. Uhum. Olha, e queria só também desejar um bom ano, porque não desejei um bom ano a toda a gente. Não faz mal. Rui, tu também escreveste, agora eu estava aqui a lembrar-me que há bocado era para ter dito isto, tu também escreveste um artigo para o teu blog, uma caixa de nada, sobre isto que o enfermeiro estava a falar, sobre o xarope cor de laranja, como estão aqui a escrever no nosso... Porque nós no terreno sentimos muito isto, não é? E se calhar daqui a bocado vem o Marco como pai e diz, então, mas nós também temos que trabalhar, não é? Quer dizer, não sei, vai haver sempre este, não sei, estou aqui a dizer... Eu tive esta experiência de ter uma miúda que tinha estado em casa doente, ou melhor, teve febre no dia anterior, na noite anterior, e ela disse mesmo, Rui, eu estive doente em casa, mas eu tomei o remédio cor de laranja e hoje estou na escola. Portanto, isto vai um pouco ao encontro do que o José também estava a falar, não é? Não tem a ver com as crianças virem para a escola, mas sim, eu acho que, e no texto é onde eu acabo por tentar alertar mais, é para a necessidade que há de comunicação, de que realmente se as crianças não passam bem, tanto que eu costumo alertar os pais, ok, não nos dizem nada, deram-nos um Benuron. Se nós não vos conseguirmos contactar, nós temos autorização para darmos Benuron aos vossos filhos. Portanto, isto vai fazer sobredosagem, etc. E que o José saberá isso melhor do que eu. Mas acaba por ser aqui uma questão de responsabilidade, acima de tudo. E quando escrevi o texto foi muito nesse sentido. Uma questão de comunicação também, é um bocadinho aquilo que a Patrícia estava a falar. Nós temos que, de alguma forma, voltar a estar com os pais como estávamos antes, não é? Não só com as crianças, mas com as famílias, porque nós, cada vez mais, eu pelo menos eu tenho sentido muito isto também com as instituições com quem vou trabalhando, a necessidade de se estar com as famílias é muito grande, não é? Pelo menos uma das minhas resoluções de ano novo, agora respondo só eu aqui muito brevemente, uma das minhas resoluções de ano novo é que se acabe com as portas fechadas, é que os pais voltem a entrar nas instituições. As instituições vivem de crianças, de pessoas, de famílias, e uma instituição que não tenha pais lá dentro é uma pessoa que não tem um braço, desculpem, para mim é assim, uma escola sem famílias, é uma escola sem braço. Quando eu falava na relação, portanto, é de uma forma alargada, portanto, além de olharmos para a relação adulto-criança, no sentido de educadores, assistentes operacionais, auxiliares, queiram chamar crianças, mas é também depois pensar que as famílias também fazem parte desta tríade
que nós precisamos vivemos, que é a deles lá educação. dentro, não é? Não só através da Child Diary, não é? Através da aplicação em que nós também conseguimos ter os pais um bocadinho dentro do nosso trabalho e nós um bocadinho dentro da vida deles, não é? A nossa aplicação permite-vos isto e o Marco também o SAP também coordena 2 equipas que usam a nossa plataforma, mas nós precisamos do presencial, nós vamos continuar a precisar que os pais entrem na escola sem medos para poderem comunicar connosco, para nos podermos ver uns aos outros, porque nós somos pessoas, e o Marco há bocado falava, não é? A educação é feita de pessoas, e os pais, já nem falo de nós educadores, da nossa angústia de não estarmos a trabalhar com pais, mas os pais têm uma angústia muito grande de pais de crianças que nunca puderam entrar na instituição porque têm filhos pequeninos e foi no meio da pandemia e nem sequer... Patrícia, tu que estás em creche, isto é o dia-a-dia, não é? Precisamente. Eu tenho várias realidades, uma delas é essa, eu tenho pais que a dada altura nós agora conseguimos abrir ali um bocadinho as regras e até conseguimos fazer ali uns encontros individualmente com cada sala, com os grupos, uma espécie de piquenique, cada família na sua manta, até foi uma experiência muito interessante, que lá está, piquenique, comida, tirar máscaras e nós olhámos para as pessoas e vimos pessoas completamente diferentes daquelas que nós imaginámos nas nossas cabeças com as máscaras, foi uma experiência muito interessante, mas conseguimos fazê-lo. Mas nós temos famílias que nunca tiveram a oportunidade de entrar no espaço físico da creche, não é? Nós temos bebés que nunca nos viram sem a máscara. Aliás, eu já me esqueci da máscara 2 ou 3 vezes e eu sei que me esqueci dela porque eu vou no corredor e eu vejo as caras deles de espanto olharem para mim, muito intrigados, e eu penso, o que é que aconteceu? Eu penso, a máscara, vou correr buscar, mas de facto a expressão deles é muito clara, é muito transparente e eles é que me mostram falta ali qualquer coisa. Depois nós temos a realidade de pais que já tiveram lá outras crianças, não é? Que viveram a creche aberta, a creche que trabalha diretamente com as famílias, e nós temos um projeto mesmo direcionado para as famílias, os encontros espaço-família, porque nós não fazemos reuniões, fazemos encontros informais com os pais, onde todos falam, todos participam, todos fazem alguma coisa. Nas nossas festas, os pais fazem atuações, surpresas e algumas coisas para as crianças. Portanto, e houve pais que passaram por essa realidade com o filho e agora viram-se privados de passar pela mesma experiência. Eu às vezes encontro-os na rua e eles dizem, ainda nos estão a dever uma festa final de ano para nós irmos atuar no palco, etc. Portanto, os pais realmente sentem essa necessidade, mas nós profissionais também sentimos, porque é a tal história, vamos dar a confiança novamente, não é? É um trabalho, facilita imenso o nosso trabalho como educadores, não é? Facilita imenso os pais poderem ver-nos no ativo, dar-lhes outra confiança, e eu já falei disto, acho que até num podcast. As adaptações foram muito mais longas. Sim, nós falámos sobre isso com a Fernanda, não foi? Sim, exatamente. As adaptações do início do ano foram muito extensas, portanto, não houve o contacto com a sala imediato, o conhecimento do trabalho no direto, chegarem à sala e verem a educadora e as auxiliares a brincar no ativo, a contarem histórias, a cantarem com as crianças, a pegarem as crianças ao colo, portanto, porque lá está, os pais tiveram que ficar à porta, e essa nunca foi uma prática que nós defendemos, e tivemos que nos adaptar a essa realidade. Isso foi uma das grandes mudanças que mais nos afetou a nível da nossa dinâmica, não é? E os pais que conhecem o nosso trabalho, que acabam por optar por levar os segundos e os terceiros filhos para a nossa creche, até por essas razões, não é? Porque conhecem o trabalho e viram-se privados disso e sentiram imenso e falam imenso. Era como penso que a Daniela Gonçalves há pouco disse, que a confiança não cai do céu, não é? A confiança é algo que nós vamos construindo. Patrícia, eu agora queria perguntar-te se tu, em algum dos momentos de confinamento, utilizaste a tecnologia com os pais e com as crianças, mesmo em creche, por isso é que estou a fazer mesmo esta pergunta a ti, porque eu sei que às vezes as pessoas pensam que em creche, queria te perguntar como é que, se tu chegaste a fazê-lo e se este ano ponderas fazê-lo em alguma situação. Pronto, nós, independentemente de qualquer pandemia, tentamos sempre conciliar as duas coisas, porque a plataforma abre-nos outros caminhos e também permite
lançar outros desafios. Nós utilizámos, sim. Tentámos fazê-lo de uma forma inclusiva. Eu lido com muitas educadoras, eu sei que às vezes esse trabalho tornou-se um bocadinho limitativo, não é? E as educadoras sentiram alguma pressão naquilo que tinham que apresentar, naquilo que tinham que fazer, que não era a educação de infância que estavam habituadas e que gostam de praticar e que sabem praticar. Algumas exigências que foram feitas, não é, aos profissionais e um bocadinho limitadoras. E nós temos que perceber também que esta prática tem que ser inclusiva, nós temos que perceber que crianças temos, que famílias temos e o que é que está do lado de lá, porque há pais que ficam extremamente nervosos quando têm que estar sentados com as crianças à frente do ecrã, portanto, há coisas. Eu tenho que realmente fazer algo inclusivo, o mais inclusivo possível, e isso é essencial. E foi isso que nós tentámos fazer realmente, para já consciencializar-nos disso, não é? Cada grupo, não temos que fazer coisas iguais, cada grupo é um grupo. Cada educadora conhece as suas famílias e, de facto, como é que eu poderei ser inclusiva nos desafios que lancei às minhas famílias durante o confinamento? Nós fizemos isso. Eu lembro-me, partilho aqui uma experiência. Quando a pandemia apareceu, era tudo novidade, estávamos todos perdidos neste mundo do Covid a tentar perceber qual era o nosso lugar no meio disto tudo. Ainda não tínhamos chegado à parte da comunicação com as famílias, ainda andávamos numa parte mais primitiva, mas há um dia que eu tenho uma mãe que me manda uma mensagem pelo Messenger a dizer que a filha está com saudades que eu conto uma história e a pedir se eu podia enviar um vídeo, eu acho que já partilhei também com a se eu podia enviar um vídeo a contar uma história. Aliás, até foi a partir desta experiência que surgiu um grupo, uma página. Eu vou partilhar esse grupo, também estava-me a esquecer, okay. Tens razão, Patrícia. Pronto, e então ela ficou tão contente, mandou-me um vídeo em êxtase, portanto lá está, foi o mais próximo do exterior que a família teve naquele momento e aquilo teve um impacto muito importante. Eu pensei, se isto teve um impacto nesta família, então também terá nas outras. E eu publiquei o vídeo para todas as famílias da creche. E eu tive pais a mandarem mensagens a dizer que choraram quando viram o vídeo. Portanto, era um bocadinho o levantar a ponta do véu para a realidade que eles achavam que estavam a perder, não é? Para aquilo que deixou de se passar de repente e para o qual nós nos tivemos que adaptar. E sim, foi, portanto, lá está, houve comunicação, eu contei a história, os pais mostraram, deram-me o feedback das crianças, alguns gravaram vídeos das reações das crianças, quem quis escrever, escreveu, no seu tempo, à sua maneira, dentro do seu registro possível, não é? Do seu contexto possível, e eu acho que assim é que tem que ser. Eu agora tenho mesmo de passar para o Marco. Marco, uma das coisas que me inquieta, e acredito que é assim claramente também, é o argumento da diabolização dos ecrãs em idades tão precoces. E eu fiz esta pergunta e, portanto, faço a ponto para si, porque a Patrícia, à semelhança de milhares de outros educadores, eu também, enquanto mãe, até eu própria, ainda hoje tive a iniciativa de fazer uma videochamada com a mãe da minha filha, porque achei que fazia sentido e, portanto, estou a expor a minha filha de 22 meses a um ecrã. E agora, Marco, eu conheço muito a sua posição, da qual eu também partilho. Vamos acabar com esta diabolização do digital de uma vez por todas? Até era uma boa resolução, não é? Mas não me parece. Aliás, ela está a aumentar e está na mesma curva exponencial, não é? Não me parece, e isso é um equívoco que se calhar uma remanescência daquilo que esta pandemia nos trouxe, porque fizemos tanta utilização de digital e tanta má utilização de digital, que depois, e tem a ver também com uma questão de comunicação, não é? Porque na realidade essa diabolização é em parte resultado de uma má comunicação que foi feita por entidades que deviam ter essa responsabilidade, pela própria comunicação social, e também porque, na realidade, os pais, eu estava aqui a tomar aqui algumas notas daquilo que ia ouvindo, e até estava a pensar, não sei se a escola estava assim tão aberta às famílias ou não, isso é uma provocação que eu vos deixo, porque, na realidade, talvez este digital levou muitas pessoas para dentro da escola, num formato que se calhar não era aquele que estaríamos à espera. E isso também levou a essa diabolização. Ou seja, nós, na realidade, aquilo que
estamos a discutir muitas das vezes é que os miúdos agora, na escola ou em contexto educativo, ou em contexto de babysitting com o YouTube, estão muito expostos a ecrãs, sem olharmos para, se calhar, se olharmos fizemos uma resenha histórica de outros objetos que nós fomos tendo ao longo da história, onde este mesmo problema também se colocou. A nossa geração, infelizmente para nós, é uma geração se calhar mais de televisão, se vocês se recordarem, e da adição que a televisão provocava e a forma como os nossos cérebros ficaram totalmente danificados, como é prova disso de hoje. Sim, somos seres totalmente desequilibrados por causa da televisão, não é? Eu partilho completamente da sua opinião. Eu neste momento, lá está, uma das resoluções é o equilíbrio, não é? Também. Mas como aconteceu com o Walkman, como aconteceu com a própria BD, a banda desenhada, era considerada uma imoralidade. Até os livros, não sei se têm essa noção, os livros, a dada altura, nos Estados Unidos, eram considerados também um absurdo. O livro, o ler, também chegou a ter na nossa história esse peso negativo. Agora, é a fase dos tablets, telemóveis, etc. Não esquecendo, e eu não posso deixar de referir esse ponto, que esse primeiro problema começou connosco, nós adultos, porque nós é que na realidade estamos a simular um conjunto de ações que faz com que os alunos, que as crianças as representem, achando que assim é que vão ser admitidos como um ser social. Portanto, se o meu pai, a minha mãe, o meu professor está com o telemóvel, naturalmente eu só serei aceito na sociedade se estiver também a olhar para o telemóvel. Naturalmente eu vou repetir esse movimento, ou esse procedimento. E depois culpamos os ecrãs. E é aí que eu contesto essa ideia de nós atirarmos a tónica para cima do objeto e não do comportamento. Não é? Porque se pode aprender, e aliás, aprende-se atrás de um ecrã da mesma forma que se aprende com outros recursos. Tem que haver um equilíbrio entre estar na rua a saltar as árvores, ou estar a ler um livro, ou estar num tablet que não tem que ser necessariamente a ver um filme do YouTube. Nós temos que estar no tablet a tirar fotografias, a escrever, a consultar um mapa, sei lá, tantas coisas. Posso estar a ver um vídeo no YouTube. Disto... Sim, mas até posso estar a ver um vídeo no YouTube, quer dizer, isso não há nada de errado. Desde que, quer dizer, que vídeo no YouTube é que aquela criança está a ver, ponto 1, não é? Quais os conteúdos? Esse é o primeiro fenómeno que de repente se deixou de pensar, é que nós somos expostos a ecrãs e a mau conteúdo, mas somos expostos, mas o conteúdo, quer dizer, isso é um papel do adulto e do educador, não é? Porque é quem tem que ter esse papel de filtrar aquilo que uma criança vê. Aliás, a Vanessa conhece aquele exemplo que já falei até do Squid Game. Quer dizer, é um absurdo achar que as séries ou que os conteúdos são maus, quer dizer, eles até podem ser maus ou bons, não é? Nem estou aqui a fazer esse juízo. Agora, ele foi construído para maiores de 16 anos. Se há alguém menor a ver aquele conteúdo, o erro não está na série. Essa é a primeira questão. A segunda tem a ver exatamente com essa relação de bom senso e equilíbrio que qualquer professor e educador, pai e mãe, deve ter. Precisamos de uma reeducação nossa, dos adultos, para saber gerir qual é a exposição ou o grau de exposição que uma criança tem a ecrãs, porque eu também acredito, já agora, que eu posso gostar muito de desporto, se eu passar o dia a correr, eu não sei, eu penso que o José me pode dar esse apoio mais clínico, mas provavelmente também não me fará assim muito bem se eu passar 24 horas sempre a correr. E aparentemente estamos a fazer exercício físico, não é? Portanto, tudo que seja levado ao extremo não parece que seja adequado. Portanto, e isso vale para os ecrãs, como para o ar livre, como andar à chuva, como qualquer outra coisa na nossa vida. A grande questão, quando eu me deparei com este tipo de debates, e para a semana vou ter um convidado com quem vou debater este tema também, vai ser bastante interessante, é de que se a criança pequena aprende pelas sensações, pelos estímulos, pelos 5 sentidos, e quando está num ecrã, esses sentidos não estão todos ativos, não é? Apenas o visual, a visão é que está ativo, todos os outros estão passivos e portanto, agora, lá está, é como o Marcos está a dizer, uma questão de equilíbrio. Não sei se é só a visão, não é? Vamos falar da visão, a audição e o tato podem estar muito ativos numa interação com o digital. Mas volto a dizer, tem a ver com uma questão de gestão de equilíbrio e do conteúdo à qual a criança está a ser exposta. Não é? José, como pai e como enfermeiro aqui do ponto de vista do desenvolvimento da criança, qual é a sua opinião relativamente a esta diabolização do digital
Assim, eu estava a ouvir o Marco e revejo muito naquilo que ele diz, desde que haja equilíbrio, não vejo rigorosamente mal nenhum. A adaptação é feita, o digital veio para ficar. Eu até estava a ver se encontrava, porque eu vi um cartoon já assim muito antigo, que também diziam, era uma fotografia numa paragem de autocarro, salvo erro, toda a gente não socializava, estava toda a gente a ler o jornal. Foi quando o jornal saiu, então. E o jornal impede a socialização das pessoas, ou seja, tudo que vem de novo, há sempre uma necessidade de adaptação, que se falava, adaptação, adaptar. Agora, desde que não haja Perdemos o não haja exageros aí. Não, agora, se veio para ficar, a Rita tem 12 anos, eu praticamente fui sim, eu estava a dizer que a Rita tem 12 anos, porque fui obrigado a comprar um telemóvel, porque tinha atividades dentro da sala de aula que eram feitas num telemóvel. Ou seja, ele tinha que instalar uma aplicação, a professora e a Rita era um bocadinho, ficava a olhar para os colegas porque era a única que não tinha telemóvel, acho que eram 2 só dentro da sala de aula que não tinham telemóvel, por isso nem sequer conseguia participar porque faltava a aplicação. Agora, o equilíbrio barra exagero praticamente andam de mãos dadas, porque é muito fácil nós começarmos com equilíbrio e rapidamente cairmos no exagero. Eu acho que aí depois entra o problema. Se conseguir mantermos no equilíbrio é perfeito, não tem problema rigorosamente nenhum, mas é fácil porquê? Porque os miúdos em casa, não é? Vão fazer isto e nós não conseguimos fazer as nossas atividades, então se calhar olha, fica então a ver telemóvel, e fica a ver telemóvel, e se calhar fica a ver telemóvel, e quando andamos por ela já temos assim horas bem largas em que eles tiveram, eles não reclamam de todo, por isso nós temos aqui a Carla Maia, mas sem equilíbrio, sim. Diga. Com equilíbrio eu não vejo problema rigorosamente nenhum. A Carla Maia falou-nos aqui o problema é que agora temos a nova AMA, chama-se AMA Tablet, e isto é muito em contra daquilo que o José está a dizer, que é esta questão, e também o Marco, que é aquilo que vocês estão a dizer, nós ficamos... E é nisto que eu tenho que tentar também construir muitas vezes o meu argumento quando falo com alguém sobre este assunto, é o porquê e quando e para que propósito é que se usamos o ecrã, não é? Porque se nós só usarmos o ecrã para manter a criança entretida quando nós podemos fazer alguma coisa, então o ecrã não está a ter um propósito pedagógico, não é? Está a ter um propósito ali de entretenimento, e também não há nada de errado com isso, mas se calhar não pode ser em exagero, não é? Agora, o que nós temos de aproveitar, e isso, Marco, eu também já partilhei aqui a página do Super Tabi, é a preparação dos profissionais, não é? Para saberem utilizar o digital de forma consciente na educação. Mas, Marco, fala um bocadinho do projeto, só para nós tentarmos perceber aqui um bocadinho o que é que o Marco faz ao nível desta utilização do digital. Explique-nos um bocadinho. Mas já agora só voltar aqui atrás, porque não é só a preparação dos profissionais, nós estamos a falar também de uma educação dos próprios pais, que é urgente. Temos uma academia de pais, e aliás o Ministério lançou há pouco tempo um programa que vai um bocadinho nesse sentido. Já discutimos aqui várias vezes sobre a escola entrar na escola, aliás, a família entrar na escola, a escola entra na família, enfim, há aqui uma... Vejam quantos exemplos nós temos de grupos no WhatsApp, que todos vocês conhecem, que existem vou dizer aos pontapés, das escolas, não é? E nas quais os alunos participam nessas mesmas redes, que muitas vezes são de maus tratos e insultos, e depois estamos a contestar muitas vezes aquilo que acontece em ecrãs com as próprias crianças. Estamos a falar de um conjunto de exemplos. Quando os pais se sentam num café e estão com os telefones, com as crianças ao lado, que exemplos é que as crianças estão a ter nesse processo de aprendizagem? Portanto, esse ponto é preciso nós pensarmos nisso e não depois colocar, dizer aos professores ou aos educadores que estão a usar dispositivos móveis ou computadores ou outro tipo de ecrãs dentro das salas de aula, aí sim num contexto que é fidedigno e que se prevê ser equilibrado, contrariamente àquilo que acontece muitas vezes fora da escola. Essa mensagem parece-me que não está a passar, porque estamos a colocar sempre o erro dentro da escola. E eu não me posso deixar de voltar a referir isso. Em relação ao Super Tabi, aquilo que estamos a tentar fazer, e que fazemos desde há 6 anos, é uma preparação de um contexto no setor público, ou seja, escolas no Concelho da Maia. Neste momento temos 42 turmas, 42 professores do primeiro ciclo do ensino básico, que estão num processo de transformação pedagógica, nas quais aquilo que nós trabalhamos é, na realidade, temos equipamentos digitais ligados à internet dentro de um contexto educativo. Eu disse contexto educativo e não sala de aula, porque
usamos o digital em qualquer espaço, seja ele dentro da sala, seja ele fora, seja virtual, seja no recreio, e isso é um modelo híbrido, de forma muito lata. Tendo em conta também os espaços de aprendizagem, ou seja, o espaço, a reorganização dos layouts de sala e a tal aprendizagem em diferentes ambientes, com a formação de professores, que é uma formação contínua e que vem numa consistência de há 6 anos para cá, num processo de integração. Essa formação é uma formação tendo em conta estes modelos ativos, não realçando sempre modelos ativos ou intermediados com tecnologia, mas com flexibilidade curricular, com inclusão, com um conjunto daquilo que são um conjunto de práticas que nós esperamos e pensamos que são aquelas que são as práticas do presente, não é? E tentar readaptá-las o quanto antes, também dando aos professores essa consciência que é que a Carla mais sabe que nas escolas os alunos usam os recursos tecnológicos com um objetivo educativo, ou seja, a tecnologia e estes aparelhos surgem como recursos de aprendizagem, não é? Sim, a Carla é uma pioneira no SuperTab, como bem sabe, portanto é uma das nossas pioneiras, por isso... E depois temos aqui a Flora, que disse que as etapas do desenvolvimento, a Flora Maciel, que diz que as etapas do desenvolvimento têm um tempo adequado a ser aproveitado e que a curiosidade, a procura, a descoberta e que o digital precocemente atrasa o desenvolvimento. Quer responder, Marco? Quer dizer alguma coisa? Não sei se atrasa o desenvolvimento. Os resultados que nós temos dentro do primeiro ciclo não nos têm atrasado o desenvolvimento, mas têm acelerado esse desenvolvimento ou essas competências. Estamos a falar de que competências é que estamos a falar. Nós temos miúdos que passaram já por este processo e que estão neste momento no 7º ano, e mesmo tendo ido para modelos de ensino completamente tradicionais depois de terem saído deste projeto, os resultados que vão evidenciando são, independentemente de estarmos a pautar-nos pelo mesmo tipo de análise de resultados, que também não é essa, porque nós não devemos comparar turmas, não estamos a falar de ratinhos, não é? Portanto, não é comparar, nós comparamos, nós aquilo que fazemos é analisamos a evolução, mas ainda que o fizéssemos, os resultados são, se não são iguais, são um bocadinho melhores, mas nem que fossem os mesmos, são alunos muitíssimo mais felizes. E isso faz toda a diferença no contexto educativo. Faz toda a diferença na motivação do aluno, não é? E depois estamos a falar de alunos que têm, ao nível daquilo que são agora as denominadas soft skills, têm tido um desenvolvimento extraordinário. Alunos que no primeiro ano de escolaridade, neste momento, têm um grau de autonomia muitíssimo superior. Quer dizer, para quem tem primeiros anos de escolaridade sabe que os alunos chamam o professor 30 vezes em 5 minutos. A culpa normalmente é dos educadores da infância, Marco. Normalmente é assim que acontece, não é? Ou seja, não tem que ver com não tem que ver com o facto de eles estarem ocupados com o digital, tem a ver com o facto de eles irem ganhando autonomia, não é com o digital, não é isso que eu estou a dizer, tem a ver com estas práticas que vão sendo implementadas, aliás, muito, muito inspiradas naquilo que é o desenho do pré-escolar, que devia ser, aliás, como a Vanessa também sabe que eu penso sobre isso, devia ser uma prática que devia ser estendida até à universidade. O secretário de Estado falou aqui sobre isso. Neste podcast. E que nós, a dada altura, quando entramos para o primeiro ano, achamos que agora começa a escola a sério. Agora começa a sério. É completamente absurdo, não é? E então, à medida que vamos evoluindo, parece que de repente... portanto, não vejo isso dessa forma. Os resultados que nós temos e que outros estudos que comprovam não é de atraso. Eu imagino que possam estar a falar de questões relacionadas com motricidade. Agora, relacionado com leitura, escrita, cálculo, não me parece. Marco, isto já dava para outro podcast, mas se calhar aqui ao nível da escrita estás a falar da escrita. Estou a falar de escrita. Escrita pura e dura, não estamos a falar de escrita digital. Eu estou a falar de escrita. A escrita é quando eu passo uma mensagem. Eu gosto muito de falar sobre estas coisas. E consigo compreendê-la. Não sei o que é que pode ser outro tipo de escrita. Rui, o que é que tu achas relativamente a isto que a Flora levantou, esta questão da exposição precoce ao digital poder atrasar o desenvolvimento? Na tua experiência, que estás com crianças de pré-escolar, qual é que tem sido a tua visão sobre isto? Eu não ia interromper o que o Marco estava a dizer, mas pronto, eu vou também ao encontro daquilo que ele acabou de dizer.
Vou dar um exemplo muito prático. Nós vamos muitas vezes à rua, saímos da escola e temos folhas por perto, temos árvores por perto, etc. Apanhamos folhas e eu ando sempre com o telemóvel e existem aplicações. Uma aplicação, por exemplo, que nos consegue identificar o nome da árvore se tirarmos a fotografia à casca, se tirarmos a fotografia à folha. Portanto, tudo depende, e eu há pouco escrevi aqui, das ligações que nós criamos, daquilo que nós estamos a fazer, de facto, na prática, entre aspas, e quando digo prática, estou a falar de movimento, estou a falar daquilo que acontece na nossa sala ou fora dela, com as tecnologias. Tudo depende do uso que nós damos, e vou voltar a bater na tecla também que já dissemos e que já falaram. Tem a ver com o comportamento. As crianças acabam por muitas vezes aprender, e na maioria com o exemplo, não é? Porque é que nós estamos a fazer o que estamos a fazer? Porque é que eu estou a usar o telemóvel com aquela aplicação? Não é para a criança perder a curiosidade, não é para a criança perder a motivação. É simplesmente mostrar que o telemóvel não serve só para jogar, não serve só para telefonar, e podemos dar um uso àquilo que nós temos à nossa frente de uma forma muito grande. No fundo, é conseguir alargar esta visão que é redutora muitas vezes das tecnologias, né? Principalmente quando falamos na infância. Agora, ok, e volto a frisar também mais uma vez, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Quando há pouco me perguntavas quais é que são as resoluções, não? É pensarmos também, ok, para as tecnologias nas salas, de uma forma equilibrada. Se nós dizemos que somos educadores de infância, que temos uma intencionalidade educativa, eu tenho que saber dizer porque é que os miúdos da minha sala utilizam o telemóvel quando vamos à rua para tirar fotografia à árvore, porque temos um herbário na sala. E criamos a ligação do exterior para a rua, criamos a ligação à tecnologia, ao movimento. Portanto, é a educação de infância em rede. E quando digo em rede, digo com as ligações de todas as áreas e incluir, de facto, de uma forma plena e natural. Isto no dia-a-dia da criança. Mas sabes que um dos argumentos que eu às vezes ouço, por exemplo, quando estou a fazer, agora já não tanto, mas há 5 anos, quando comecei a fazer apresentações da Tchaudária aos educadores, um dos obstáculos que já sei o que é que vais dizer. Não é que utilizam o telemóvel pessoal. Não, esse também, não, mas não era isso. Não, era a questão. A Patrícia já está assim a trazer. Não era isso. Era um dos obstáculos que se levantava era: então, mas Vanessa, já viu? Entra aqui um pai e vê que estamos com um telemóvel, ou entra aqui um pai e vê que a própria criança está com o telemóvel. Porque eu, por exemplo, quando utilizei a plataforma, quando a desenvolvi, eu depois em pré-escolar, eu fazia a construção do portfólio com as crianças e, portanto, se um pai chegasse, eu tivesse a construir o portfólio com uma criança, a criança estava no tablet a fazer o seu portfólio. E eu falava muito disto, e eles diziam, mas já viu que um pai entra aqui e vê-nos com o telemóvel e vê-nos com isto, ou seja, nós também temos que partir aqui um bocadinho a pedra na ideia de que o telemóvel e de que o tablet são instrumentos só para nós estarmos no Facebook, no WhatsApp e a ver vídeos do YouTube, não é? Nós também temos que passar aqui a mensagem de para que é que serve este telemóvel, não é? Patrícia, olha, eu agora, desculpa, só dizer aqui só mais uma coisa, eu calmo já. É só andar aqui para trás e pensarmos naquilo também que o Marco disse cá, que era uma provocação, mas que eu não acho que é provocação nenhuma, que ele falava na abertura, eu depois sou terrível também, já sabes, não é? Que falava na abertura das escolas aos pais. E se nós pensarmos, se calhar antes da pandemia, já havia uma pandemia, que era o afastamento dos pais em relação às salas. E acontece. Felizmente não acontece em todas as salas, estou a generalizar. Mas existiam muitas escolas que não permitiam que os pais entrassem nas salas. Falava-se de confiança, falava-se de reconhecer o que é que nós fazemos em sala, fala-se do que é a educação de infância, e se nós queremos que os pais saibam o que é a educação de infância, e como o José dizia há pouco, que há 12 anos não tinha ainda este conhecimento, não é com as portas fechadas que nós vamos conseguir fazer com que isso aconteça. Um dos textos que eu escrevi também vai mais ou menos ao encontro, não das tecnologias, mas dizia que tudo o que eles fazem de mal aprenderam na escola. Não é? E, de facto, aprenderam porque nós não conseguimos mostrar qual é que é a nossa prática. Nós não conseguimos mostrar, de facto,
o que é a educação de infância. Mas também havia há bocadinho aqui uma colega que escrevia, e peço desculpa porque não me recordo o nome, há pais que não querem entrar, não é? Há pais que não querem, claro, que acham que não têm que entrar, que não querem saber. Exatamente. Não é que não querem saber, mas nós, foi a Tainá, acho eu. Pronto, não é que não queiram se calhar saber, se calhar também tem a ver com aquilo que a gente, com que nós educadores pedimos muitas vezes. Num dos podcasts, num dos webinars que eu fiz contigo não, para a Child Larry, eu falava nisso mesmo. Às vezes nós pedimos algumas coisas aos pais, e quando digo coisas não quero especificar demasiado, mas também não estou a utilizar uma palavra bonita, mas coisas fica bem. Mas acabamos por pedir e por exigir demasiado, e em vez de criarmos uma relação próxima e que nós queremos tanto que eles se aproximem, nós fazemos exatamente o mesmo e criamos um afastamento. Portanto, temos de pensar de facto que ligações é que nós queremos criar. Queremos que os pais conheçam aquilo que nós fazemos. Ótimo. De que forma é que nós temos de o fazer? José, sentiste? Deixa-me perguntar só ao José se ele sentiste. Sentiste que o Rui está a dizer, desculpa Rui, já te dou a palavra outra vez, espera só um bocadinho. Sim, eu revejo-me, lá está, são 12 anos a frequentar instituições escolares e isso acontecia. Eu recordo-me de não poder entrar dentro da sala. Os pais não podem entrar, só podem entrar até aqui ou não podem entrar lá dentro. E como é que isso o fazia sentir? Agora parece uma psicóloga a perguntar as coisas à pessoa, mas como é que isso fazia sentir? Um pai que não pode entrar e ver o espaço em que o filho está o dia todo? Nós temos confiança, por isso é que escolhemos a instituição que escolhemos, não é muito por base do que vemos, do que sabemos que lá acontece, do feedback que recebemos das crianças e do querer cumprir. Tudo bem que pontualmente acontecia, éramos convidados, fazíamos atividades com os miúdos, mas lembrava-me de uma coisa muito engraçada, que é nós temos uma possibilidade, mas quando nos tiram, não, mas nós queremos agora o direito dessa possibilidade, que nunca quisemos usufruir dela, por isto é uma tragédia. Mas não quer entrar? Não preciso. Então não pode entrar. Ui, mas eu quero. É um bocadinho assim, não é? Nunca estamos satisfeitos. Patrícia, mas se calhar a Patrícia, sendo aqui, acho que é educadora há mais tempo do que eu e do que o Rui. Patrícia, tu notas que os pais, se calhar de há 12 anos, como o José, porque o pai, a primeira filha, tem 12 anos e, portanto, um pai de há 12 anos em que não era um pai de redes sociais, ou pelo menos não como o dia de hoje, é diferente de um pai de hoje que exige uma visibilidade, se calhar, diferente ou não? Ou estou a um grande disparate? Não, eu acho que sim, que há diferenças. Eu acredito que sim, que haja. E faz muito sentido o que estava a dizer o José. Eu vejo muito pela escola, por exemplo, os miúdos, às vezes, eu dizia isso muito à minha filha de 12 anos, ela refilava que não queria ir à escola e há um dia em que ela não pode ir à escola e ela chora porque quer ir à escola. Eu disse, tanto pediste para não ir que agora não vais, não é? Só fazendo aqui a ligação. Não, mas sim, Vanessa, e em relação ao que estávamos a falar há pouco, a questão do uso dos telemóveis, não é? De facto, nós somos os modelos deles e eu sou uma educadora babada e tudo o que eles fazem eu gosto de fotografar, gosto de partilhar com os pais e como estou em creche, eu assisto ali de primeira fila a grandes conquistas, não é? Os primeiros passos e tudo mais. E, de facto, o telemóvel está na sala, muitas vezes está lá e eu já dei várias vezes por eles a mexerem no telemóvel, mas com uma perspicácia, com o dedinho, e este entra na sala de um ano, e eles vão buscar e fazem jogo simbólico o telemóvel. As salas, na nossa experiência, acho que cada sala tem um tablet que é usado especificamente para a plataforma, e eu costumo partilhar e falar alto com eles acerca do que estou a fazer ali. Olha, vês, agora vou por aqui uma fotografia, tu vou mostrar aos pais, vou dizer aos pais que tu comeste a sopa toda, o que é que tu... Pronto. E lá está, vamos voltar a falar da questão do equilíbrio, não é? Que eu acho que é a palavra perfeita aqui. Nós temos as ferramentas, nós temos que tirar potencial das ferramentas que temos e, de facto, nós temos que nos fazer acompanhar da evolução dos tempos e as nossas crianças, e se nós queremos praticar a educação de infância de qualidade, queremos ir ao encontro das necessidades das crianças, hoje em dia essas fazem parte das necessidades das crianças, não é? Eles estão muito predispostos às tecnologias e a mexer nas tecnologias e lidar com as tecnologias e de facto é um recurso excelente, com muito potencial se for utilizado. Lá está, os pais
são também os primeiros modelos, não é? E as tecnologias permitem, sem dúvida, eles estarem despertos, vai um bocadinho enquanto o Rui também estava a dizer, não é? Desmistificar também um bocadinho o nosso trabalho, despertar interesse, ver, ai que giro, o que é que a criança está a fazer às vezes um direto das crianças a correrem na rua, a fazerem um jogo, portanto, desperta a curiosidade, no dia a seguir o pai já vai ver o direto, já vai tentar ver, e eu noto que o interesse também vai crescendo, não é? E sim, há uma grande diferença. Eu também tenho duas, uma com 12 e um com 1, também já vivi duas realidades diferentes, neste momento já passei por duas experiências diferentes, e como mãe também passei por duas experiências diferentes nesse sentido, não é? Sim, e é muito interessante fazer esse acompanhamento. Falaste uma coisa muito importante do jogo simbólico. Eu vejo a minha filha, ela pega no meu telemóvel e ela não pega no telemóvel para ver coisas, ela pega no telemóvel para conversar, e anda ali a falar de um lado para o outro, a falar, porque ela está a imitar os adultos à volta dela, não é? Ela está a imitar, e o touch, e isto agora aqui tenho que fazer um podcast com o Marco para falar muito sobre isto, porque eu adoro falar sobre estas coisas, esta evolução que está a haver dos comportamentos desde muito pequeninos. E eu tenho aqui um dilema entre mim sempre, que é a questão de, ok, uma criança tem que saber pegar num lápis, ela tem que saber escrever, mas a evolução também nos está a dizer que a escrita vai passar por outras coisas, porque nós cada vez menos vamos precisar de escrever, porque vamos passar a escrever noutros registros, de outras formas, não é? Nós já não escrevemos só assim, não é? Nós escrevemos assim, portanto, há toda uma evolução. Marco, interrompe-me. Não, é isso, nós escrevemos por emojis, não é? Quer dizer, nós andamos a escrever por emojis e depois continuamos a dizer às crianças para continuarem a desenhar a letra como se estivéssemos a fazer uma escrita de... Quer dizer, isso deixa-me sempre... os grafismos eu compreendo-os, não estou aqui a colocar de parte, atenção, nada disso, mas devemos refletir sobre isso. Eu acho que a Vanessa tem razão nesse ponto de vista. Nós temos que refletir sobre porque é que fazemos o que fazemos, tendo em conta que a tipologia de escrita e até de leitura, mas leitura menos, e vai continuar a ser nas diferentes plataformas, mas a escrita, pensem qual é o contacto de uma criança quando chega à escola, qual foi o contacto de escrita que teve. Foi escrita de tudo aquilo que foi vendo em qualquer outro espaço, é uma escrita digital. Essencialmente é uma escrita digital, o acesso que tem. E depois nós levamos-la para uma escrita que nem eu a uso já, quer dizer, eu pego na caneta e tenho dificuldade, começo a ficar com os dedos. Portanto, eu já não tenho motricidade para isso, mas porque nós, na realidade, aliás, se nós pensarmos nos primeiros a forma como os nossos polegares foram evoluindo ao longo dos milhares de anos, quer dizer, tem a ver exatamente com a forma como nós fomos evoluindo. E isto é um processo de evolução. E como eu comecei por dizer na intervenção de hoje, a evolução, nós somos sempre avessos à mudança e à transformação. Essa resistência é natural e nós estamos habituados a fazer um tipo de leitura escrita como o fazíamos. No entanto, reparem que isto vai tocar também no facto de nós agora escrevemos mais Português-Brasil ou lemos mais Português-Brasil. Tudo isto vem convergindo para uma transformação para a qual nós contestamos, desde logo, porque é natural, mas se entendermos, quer dizer, essa escrita que nós hoje, ou essa leitura que os miúdos têm hoje, pensem que nós somos 10 milhões e quantos brasileiros existem no mundo, e se nós queremos que a língua persista, a língua portuguesa persista, é por causa do Brasil, não é por causa de Portugal, não é? Portanto, provavelmente para muitos de nós custa-nos, mas é uma evolução muito natural, aquilo que vai acontecer com a leitura e com a escrita, que eu não vejo nisso nada de catastrófico, porque aquilo que nós precisamos... Estou vendo aqui professores de português já estão aqui em brasa consigo. Eu também estou a fazer isso com algum propósito. Não é evidente que eu estou a provocar mais do que... acho que as coisas não são também assim tão lineares, mas vai acontecer, e eu gostaria que nós conversássemos daqui a 20 ou 30 anos e depois na altura se calhar podíamos discutir isso. Todos nós estamos habituados a um tipo de escola na qual nós fomos alunos e achamos que ela vai continuar enquanto professores. A essência é essa. E isso é visto ao nível da prática, dos conteúdos. Tenho uma provocação para si. A Elsa Mendanha diz assim: Marco, então por essa ordem de ideias não faltará muito para se deixar pintar quadros com tinta, por exemplo. Mas e quanta pintura existe no âmbito digital? Já, também.
não é? Mas é o equilíbrio, não é? Entre as duas coisas. Sim, o que eu estou a tentar dizer também, eu não estou a dizer que é o 8 ou 80, estou a dizer que na realidade temos que aceitar que haja este tipo de evolução. Sim, e é injusto aqui numa hora e meia conseguirmos passar tudo aquilo que é o seu trabalho. Eu aconselho mesmo as pessoas a lerem um pouco mais aquilo que o Marco escreve em crónicas de alguns jornais, na página dele, no grupo Super Tabianos também. Eu sugiro mesmo que leiam um pouco, porque eu acredito mesmo também que para nós fundamentarmos as nossas opiniões, quer seja na diabolização digital, ou seja, na aceitação digital, também nos temos que munir de argumentos. E, portanto, também sugiro que leiam aquilo que o Marco escreve, porque o Marco consegue juntar as duas coisas muito bem. Pelo menos aquilo que me dá a entender é que o Marco também não acredita que tudo vá ser digital. Não, eu sou um bocadinho mais provocador do que, na realidade, depois aquilo que é. Mas é apenas com o propósito de nós refletirmos, nada mais. Porque também não. Eu comecei por dizer que o processo evolutivo da educação é lento. Aliás, não é lento, ele é muito lento, não é? Portanto, mas vai acontecendo. O curioso, e é isso que eu estou apenas a apelar à reflexão, é que este tipo de evolução acontece fora da escola e nós aceitamos muito bem, mas não aceitamos na escola. Nós aceitamos que entre nós possamos escrever com emojis, e achamos isso natural, e com abreviaturas e etc. Se for feito dentro da escola, já achamos que a escrita não é correta. Então porquê é que nós o fazemos fora dela? É que nós comunicamos porque queremos ser ágeis na comunicação, e por isso é que o fazemos. A mesma coisa acontece com a leitura. Quantos de nós é que leem mais hoje de âmbito digital, mas depois não aceitamos que os alunos, não, agora têm que ler num livro. Mas eu quero que ele leia e interprete, é isso que eu preciso que ele faça, e que compreenda aquilo que lê, que tenha uma posição sobre aquilo que lê. É isso que me preocupa. Agora, se ele está a ler, se um lê no papel, se o outro lê no digital, pouco me interessa. Não é isso que me faz diferença. Faz-me diferença é que ele compreenda e que tenha uma posição sobre isso. E isso é que eu tenho dúvidas que aconteça com os alunos de hoje. É que tenham uma posição crítica sobre aquilo que acontece no mundo. E por isso é que hoje vivemos até... e até mais relacionado com a medicina aqui, no caso, tanta dúvida sobre a ciência, não é? Porque não há uma posição crítica, ou seja, alguém que possa dizer duas ou três coisas com alguma argumentação um bocadinho mais, ou pelo menos com alguns argumentos que pareçam mais sustentados, rapidamente ganha um papel muito, muito determinante nisso, e isso devia nos preocupar, não é? Essa fidedignidade dos dados e da informação. Só para rematar. A educação para o digital tem que passar, para os mídias, tem que passar por isto, tem que passar pelo facto de nós termos sempre que consultar várias fontes e não nos fidelizarmos numa só. Deixem-me só rematar. Depois estamos nas mãos dos algoritmos das redes sociais que só nos vão dar constantemente aquilo que nós já estamos habituados a consumir. E isto é muito perigoso. Antes disso tem que passar pela nossa disponibilidade. De quem? Dos profissionais? Claro. Pois. Eu só queria rematar uma ideia que há bocadinho tinha receio que tivesse ficado mal compreendida, e é numa frase. Esta ideia de nós podemos até contestar um pouco do digital que se usa pelas crianças, nomeadamente dentro do espaço escolar, tem muito que ver com o facto de nós termos esse desconhecimento daquilo que, na verdade, nós podemos fazer com esse digital, porque se associamos, e grande parte da comunidade ou da sociedade associa o uso digital àquilo que nós já fazíamos num formato analógico e de uma transposição para o digital. E segundo, porque nós sabemos os erros que fazemos com o digital, nós adultos, então achamos que a criança tem exatamente o mesmo, faz exatamente a mesma coisa. Portanto, como nós sabemos que fazemos um mau uso do digital, achamos, bem, eles não podem estar com isto nas mãos porque vão fazer exatamente as mesmas asneiras que eu ando aqui a fazer. E daí nós colocámos um bocadinho esses entraves e rejeitámos essa utilização do digital. É só... Temos aqui já alguém que disse uma coisa muito interessante, mas que nos apareceu, que eu já não sei quem foi, mas que falou que, isto para contrapor um bocadinho o que a gente está a dizer, que o José, por exemplo, para exercer algumas das suas tarefas, teve que trabalhar, promover o movimento da pinça fina. E o movimento da pinça fina vai-se fazendo desde muito cedo, a brincar com blocos, construções, depois a pintar com pincel, portanto a fazer um movimento mesmo da pinça fina, a comer, toda uma série de tarefas que não vão passar a ser todas elas feitas por robôs, não é? José, quer aqui acrescentar alguma coisa também? Sim, isso é muito importante. Aliás, há uma coisa muito interessante associada, e não fui eu que aliás, esta nem é a minha área, é mesmo a vossa, porque vocês quando pegam num papel e numa tinta e me mandam o miúdo pintar, não é só o desenho o objetivo, eu sei porque aprendi com vocês, é o contacto com
uma tinta que é pastosa, é o cheiro da tinta, e se calhar no meio daquilo tudo são 3 atividades, 3 tipos de desenvolvimento de áreas diferentes, e nós só vemos um desenho, nós pais, não é? Olhamos, olha, fez um desenho. E a cor da tinta, hoje foi manusear a tinta de cor amarela, por isso eles vão contactar com uma cor diferente, e se calhar a tinta até leva um bocadinho de areia, porque agora tem uma textura e vocês estão a treinar isso tudo, e só estão a fazer desenhos. Para quem vê, só vê desenhos. Isso tudo é impossível de conseguir conquistar se todos estes desenhos foram feitos num tablet. Concordo com o Marco, que equilibra acima de tudo, e eles têm que saber fazê-los no tablet, portanto, o futuro também passa por aí. Mas a motricidade, aliás, esta diversidade de conquistas que eles vão fazendo é impossível fazê-la só com um recurso, não é? Temos mesmo multiplicidade de recursos, não é? Sim, desde que não deixem de fazer umas coisas para substituir outras, mas concordo, eles têm que efetivamente treinar, não é só fazer o desenho, foi o que eu aprendi com vocês, isto não é só desenho. O José já está a trabalhar aqui há muito tempo com educadores de infância, está visto. Olha, bastante. Eu acho, só dizer uma coisa, Vanessa, eu acho que muitas vezes o erro, e eu vou só refutar, não, desculpem, sublinhar aquilo que temos estado a dizer. O erro é nós olharmos para as tecnologias como uma substituição. E nós não podemos olhar dessa forma. Eu vou voltar a dizer, temos que perceber que ligações é que criamos com aquilo que nós fazemos diariamente. É isso mesmo, eu concordo. Eu quando falei que na escola tínhamos ido... Sim, exatamente. Não foi uma crítica, achei interessante de agora implementarem, não foi mesmo, achei interessante e notei evolução, ao contrário de poder... E agora lembraram-se, não, evolução, tanto é que decidi efetivamente adquirir o telemóvel, eu levo o telemóvel e tem lá as aplicações que são para a escola e é uma mais-valia para ela. Aliás, a Maria Rita tem um recurso muito interessante que é a escola virtual e é extraordinário. O Marco Bento também trabalha com a escola virtual, não é, Marco? Sim, acho extraordinário. Eu tinha uma trabalheira enorme, não que fosse para me tirar de trabalho, mas muitas vezes é difícil encontrar exercícios e que sejam adequados para aquilo que ela precisa treinar, e ela ali tem tudo concentrado, e às vezes eu até me sinto assim, olha, Maria Rita, já chega, já passou o teu tempo, agora desliga o telemóvel e vai para a escola virtual que é para o computador, e no fundo são 2 ecrãs. E eu disse, bem, isto não faz muito sentido, quer dizer, desliga um ecrã para ligar o outro, lá está, não depende dos ecrãs, depende do tipo de atividades que eles estão a fazer com os ecrãs, porque eles vieram para... Mas nós próprios na nossa vida também, não é? Estamos durante o dia, o José não, no contexto da enfermagem, não, mas de certeza que também há de trabalhar no computador e quando está, por exemplo, a preparar formações ou responder a instituições por causa das formações e depois faz uma pausa, se calhar vai ao telemóvel e vai ver uma mensagem que recebeu no telemóvel e, portanto, também passou de um ecrã para o outro, portanto, é esta... Aliás, estou a fazê-lo, estou a ler os comentários num ecrã, estou a falar com vocês no outro, por isso temos aqui 2 ecrãs e ainda estou a ouvir aqui os desenhos animados do ecrã dos miúdos para eles se manterem... Isso é muito estimulante. Essa questão é muito engraçada dos ecrãs, porque, reparem, quando estamos, hoje há muitos ecrãs, sim, há muitos ecrãs, não existiam, não é? Porque, quer dizer, nem sequer podemos comparar, no meu tempo, qual é o meu tempo se não existiam ecrãs? Não é? E isso é um argumento muito engraçado, que eu gosto de ouvir, que, pois agora há muitos ecrãs. Pois, porque se houvesse há 30 ou 40 anos, existiam já. Provavelmente o uso intensivo também existia. Às vezes é essa argumentação que muitos de nós acabamos por pensar que, bem, mas hoje eu uso muito, claro, como o carro, sim, hoje eu uso muito o carro porque tenho melhores condições para não só para conduzir, como para me movimentar, porque temos melhores automóveis do que tínhamos há alguns anos. Quer dizer, essa é uma evolução natural de todo o tipo de tecnologia, que não só a digital, que nós tiramos partido para termos uma melhor qualidade de vida, quanto a mim, não é? É por isso que usamos tecnologia, seja o qual for. Eu estou sentado numa cadeira na qual me sinto confortável, podia estar sentado em cima de uma pedra e estava igualmente sentado. Não estava tão confortável. Não é? Optei por esta tecnologia que me facilita um bocadinho mais o processo. Eu gosto mesmo muito de vos ouvir, gosto destas comparações. Patrícia, temos que começar a entrar aqui na nossa pergunta final. Quem nos está a acompanhar, se quiser ir colocando alguma questão final também pode colocar. E eu começo aqui, Patrícia, se calhar
uma pergunta muito simples: o que é que para ti, na tua opinião, ficou da pandemia? Qual é a aprendizagem que tu queres que continue? Se há alguma coisa que nada continue, algo que desde 2020, desde o primeiro confinamento, em março de 2020 até agora, e eu acredito mesmo que este ano vai ser o ano de abrir portas, espero eu. O que é que tu achas que ficou, que ainda bem que ficou? O que é que correu bem e ainda bem porque é mesmo para ficar? Pronto, já falámos aqui dos infectários ou desinfetários, como quiserem chamar, não é? Porque é uma realidade, nós já vimos muito essa expressão. Eu tento contrariar um bocadinho isso, mas a realidade é que hoje em dia, e principalmente uma creche, inspecionada de acordo com uma série de critérios bastante exigentes a esse nível, não é? Principalmente quando trabalhamos numa certificação de qualidade, numa norma, etc. Há algumas exigências que têm que ser feitas e eu acho também que aqui também tem que haver um equilíbrio nesse sentido. Mas acho que há algumas regras de higiene que vieram, e ainda bem que vieram, e que devemos manter, que eu acho que são importantes e que devem continuar. O Rui já falou muito bem, o que eu tiro mesmo desta pandemia, e ainda bem que isto aconteceu em muitos contextos, é o brincar fora de portas, que eu acho que é uma prática que devia existir já, deve ser para manter e deve continuar a ser uma aposta cada vez mais, independentemente das pandemias, mas o brincar fora de portas, já todos temos ouvido falar, eu acho que é um tema que está muito em voga, e ainda bem. Eu, como trabalho com a formação inicial, eu vejo muitas educadoras a sair da formação inicial com esse interesse, não é? Nesse tipo de práticas, e eu acho que veio mostrar aos educadores, porque isto também é muito delicado, não é? Nós temos que praticar e estar com as crianças onde também nos sentimos seguros em estar com elas. E há educadores que efetivamente não se sentem seguros a levar as crianças para o exterior, não têm os seus espaços físicos em contextos favoráveis a este tipo de práticas. Mas aqui também houve uma adaptação, não é? E uma aprendizagem sobre si, sobre mim, neste caso como profissional, cada educador sobre si como profissional, e se calhar também esta imagem do venci a insegurança, venci o desafio, este sentimento de missão cumprida, de prova superada, que eu acho que os educadores devem sentir, não é? E alargo aos professores, aos enfermeiros e a tanta gente, que eu acho que nós mostramos que a nossa capacidade de adaptação, que também já foi falada aqui, é fantástica. As crianças, mais uma vez, aqui, e eu que também tenho aqui uma costela de filosofia para crianças, pensamento crítico, pensar sobre o pensar, o círculo, não é? Mais uma vez ensinaram, mostraram-nos que nós temos muito a aprender com eles, não é? A parte do descomplicar, a parte do simplificar, mostrar, calma, está tudo bem, vai correr tudo bem, o nosso pânico, e agora eles vão vir, nós vamos estar de máscaras, não vão poder entrar, e as crianças chegaram lá tranquilas, com vontade de brincar, cheias de saudades. A máscara, de certa forma, passou-lhes ao lado. Visualmente passou-lhes completamente ao lado. Portanto, eu acho que aprendemos muito neste sentido. E sim, são coisas que nós devemos carregar na mochila, e se Deus quiser um dia vamos todos falar disto numa outra perspectiva, vamos rir sobre algumas coisas, não é? E pensar que em alguns pontos valeu a pena, não é? Eu acho que eu prefiro sempre olhar para as coisas, para o copo meio cheio, do que meio vazio, sim. Prefiro mesmo, acho que é o melhor. Rui, a mesma pergunta para ti. Olha, um dos textos que eu escrevi falava na nossa capacidade de reinvenção e de olhar para aquilo que foi feito durante a pandemia, como se já tivesse acabado, não é? Como algo que não devemos fazer. Dizia mesmo, caramba, isto não é educação de infância. É agarrar nas palavras também que a Patrícia referiu e naquilo que eu já disse, é pensarmos no que fizemos antes de chegar, naquilo que fizemos durante, e pensar no pós e naquilo que acabámos por mudar enquanto seres humanos, porque para sermos educadores, para sermos professores, para sermos qualquer profissão, somos seres humanos em primeiro lugar, e esta pandemia veio-nos afetar, e veio-nos afetar o nosso ser. E aqui é o ser humano que depois se transforma num ser profissional, não é?
E eu acho que isso é muito importante, nós conseguimos fazer também esta reflexão, que é dura e que é difícil. Depois, é pensar também que, felizmente, conseguimos, houve alguém que nos disse que não vão para a rua, que na rua é que se está bem e está tudo bem, não é? Começámos a olhar para a rua de uma forma diferente, eu já olhava, mas começámos ainda de uma forma mais alargada, de modo a perceber que os miúdos lá fora também estão muito bem, também se conseguem fazer atividades igualmente interessantes como se fazem no interior. No meu agrupamento estamos agora a fazer um projeto que é de olhos postos na rua, em que a ideia é mostrarmos de facto aquilo que vamos fazendo e mostrarmos aquela ideia de que, mas espera, vocês passam o tempo todo na rua, então, mas os meninos assim não aprendem a agarrar no lápis, não é? Este movimento de pinça que há bocado estávamos a falar. O agarrar na terra é aprender a fazer um movimento de pinça. O agarrar num pau e escrever no chão é um movimento de pinça. Portanto, não é só um lápis que nos ensina a fazer isso, não é? Eu acho que, acima de tudo, esta situação toda nos vem abanar e vem-nos mostrar que, de facto, temos que aprender a mudar e aceitar também as mudanças. E, acima de tudo, a palavra que cá por ter é reinvenção. Muito bem. Rui, eu gosto sempre de dar aqui aquela machadinha, mas é uma machadinha provocatória, que é, seja na rua, seja na sala, seja com o lápis, seja com o telemóvel, seja com o que for, o que nós precisamos é de intencionalidade pedagógica. Exatamente. Não é porque estamos na rua que estamos a fazer muito boa educação. Exatamente. Também não é porque estamos na sala que estamos a fazer muito boa educação. E acho que foi a Patrícia que falou numa questão muito interessante, que é, de um momento para o outro, o professor Carlos Neto teve um peso enorme, não é? Toda a gente ainda bem, falar do Carlos Neto. Não, atenção, ainda bem, não é? Mas depois temos que pensar que, ok, caramba, eu não tenho uma educação de infância com relva, com árvores. Mas eu posso também ter, mesmo na rua, uma educação, mesmo que não seja com terra, com natureza. E acho que é muito importante nós também conseguirmos perceber que a educação de infância não é igual na minha sala e na sala da Patrícia. É uma educação única. Por isso é que nós somos os gestores e construtores do próprio currículo, não é? Por isso é que eu sou intencional naquilo que faço para as crianças que eu tenho à minha frente. Isso é algo que nós temos que saber dizer e mostrar. E para acabar, vou agarrar numa questão que o Marco há bocado falou de dar visibilidade ainda mais à educação de infância, só referir um título, pronto, que fui eu que escrevi, e desculpa estar a dizer sempre isto, mas acho que acabou por funcionar muito bem, que é há tanto a aprender com a educação de infância. Porque, de facto, a nossa forma de estar, a nossa intencionalidade torna-se um exemplo para os outros ciclos. E, olhem, obrigado por este... Obrigada eu, obrigada a nós todos. José, tem aí um pequenito que também deve querer falar. José, diga-nos, para si... Ele quer aparecer. Ele quer aparecer. José, o que é que fica disto, tudo isto que nós passamos, que tem que passar se calhar a ser uma resolução de ano novo para este ano, para o próximo? O que é que nós temos a aprender de bom com isto que vai ficar? Olá! Peço desculpa que ele estava só aqui a pedir mãos. Eu acho que, acima de tudo, e uma das grandes preocupações, e nós chegamos a falar sobre ela aqui, que era o uso de máscara e a desumanização, e a máscara pede-nos e impede-nos, e pronto, eu queria que pensássemos isso tudo quando tirássemos a máscara. Pronto, agora que tiramos a máscara, vamos pensar nisso tudo para que não falhe no momento em que nós não a temos. Depois de a termos, se calhar agora já não precisamos pensar nisso, porque já temos, é aquela provocação como o Marco fez, não é? E agora a expressão, será que isso afeta? Então vamos agora treinar e pensar sobre isso. Quanto na área da saúde, pelo menos para mim fica também um desafio para quem é responsável por isto, que é rever lá o decreto de 95, lá das doenças de edição
escolar, que é para nós deixarmos todos de cabeça a perceber quando é que os miúdos podem ir para a escola, quais são as doenças que podem ficar em casa, quais são as que não podem, porque se isto de 1995 é do tempo em que eu andava no infantário e as doenças que vêm lá descritas já nem existem e para nós era uma resolução muito importante, para nós profissionais de saúde trabalhamos no serviço de urgência, que os pais vêm lá pedir as declarações porque não podem ir para a escola, mas será que esta doença faz parte, será que não faz? E agora andamos aqui às voltas e acho que ninguém tem coragem para rever aquilo, porque efetivamente há muita diversidade de opinião sobre o que pode impedir ou não dos miúdos irem para a escola, porque há quem fale, ou melhor, nós temos duas formas de interpretar estas pequenas infecções como doenças ou vacinas naturais, por isso se forem encaradas como vacinas naturais, temos mesmo que capacitar muito mais o profissional da área da educação para conseguir minimizar o impacto das mesmas na sala de aula, porque se não as tratarmos também há uma evolução, e a evolução leva a problemas muito mais graves de saúde que depois requerem internamentos e têm consequências mais graves para os miúdos. Se for divisão, está resolvido, o miúdo fica em casa. Exato, parece simples, não é? José, diga-me só uma coisa, aqui também ao nível da... Não parece-me, mas é mesmo muito complicado, porque, por exemplo, eu apanho isso e como não há um consenso e por exemplo, uma infecção das vias aéreas superiores, uma nasofaringite, o que seja, o miúdo está cheio de pingo no nariz, tem aquelas questões todas, isto pode ou não pode ir para a escola, mas não tem febre, por isso o miúdo está desconfortável, está confortável, mas está cheio de secreções e ele pode ou não pode ir para a escola. Bem, não é uma patologia de divisão de doença escolar, não, efetivamente não vem descrita no regulamento, então o que é que ele precisa? Bem, se não for feita uma lavagem nasal de uma forma consistente, então quem é que as faz? Se ele está na escola durante 10 horas, e vocês estão a dizer, sou eu que vou ter que fazer educador de infância, eu só estou a provocar como a Marco, gostei dessa parte, por isso estou a provocar, né? Se ele só faz uma lavagem nasal cheia de secreções, uma às 9 da manhã e uma às 6 da tarde, se calhar a seguir temos bronquiolites, traqueobronquites, infecções das vias inferiores, otites, agora vocês dizem assim, mas não sou eu que tenho que fazer isso, só estou a provocar. É que às vezes o problema não é eu falo por mim agora a nível pessoal, não é eu não tenho que fazer, eu se calhar às vezes até tenho muito boa vontade, colegas nossos têm muito boa vontade e querem fazer, nem sempre temos os recursos para o conseguir fazer. Eu estou a imaginar, quando eu tenho que fazer uma lavagem nasal à minha filha, parece que o prédio vem todo abaixo. Se eu estiver com um grupo imagina a idade dela, se calhar tenho 15, se eu estiver num grupo de 15 e tiver que sair com uma criança para fazer uma lavagem nasal, tem que estar pelo menos uns 20 minutos fora da sala, quer dizer que a minha auxiliar vai ficar com os outros 14 sozinha durante aqueles minutos todos, ou seja, às vezes é mais uma questão de gestão de recursos, se calhar, do que propriamente, não é para mim, não sou eu que vou fazer. Não sei, estou eu aqui a levantar a reflexão, às vezes é um bocadinho por aqui. Eu também, só estou a levantar a reflexão, só estou a Eu também gosto muito das provocações do José. Eu gosto de miúdos saudáveis, não gosto que eles me venham ao serviço de urgência. Claro. Em más condições. Acho que estamos todos juntos nisso, sim. José, e se calhar vamos aprender, ou pelo menos se calhar aprendemos um bocadinho a prevenir mais infecções nas instituições com medidas muito próprias de desinfecção, de se calhar outras coisas que se calhar antes passavam um bocadinho ao lado e agora são levadas muito mais a sério, não é? Sim, lá está, eu quando estava a provocar em relação a esta norma, é efetivamente uma provocação, porque em há dias eu conversava com uma pediatra e ela tinha toda a razão naquilo que dizia. Nós também não podemos pensar em enfiar os miúdos dentro de bolhas esterilizadas e achar que eles vão construir os seus sistemas imunitários desta forma. Dizer assim, está bem, mas também não vamos pegar no lenço, como acontece ou acontecia, e alguns de vocês se calhar até dos que estão a ouvir, pelo menos vão reconhecer, que é aquele lencinho do bolso que limpa o nariz do João, do António, do Pedro, e agora falar nisso diz assim, cruz, isso acontece, não sei, também só estou a mandar para o ar. E sim, mas assim vão ficar todos doentes. Bem, se calhar, pelo menos o lenço temos que deixar de acontecer, mas então o que é que fazemos? Voltamos a pô-los dentro de bolhas esterilizadas? Não, porque assim eles também não ganham o sistema imunitário. Estas partilhas acontecem e fazem parte. E, por exemplo, uma infecção das vias aéreas superiores numa criança saudável acontece 6 a 12 vezes por ano, 12 por ano, uma vez por mês. Se a criança saudável pode ficar uma vez por mês. José, perdemos o José. Já está de volta, sim. Não, faz todo o sentido o que está a dizer, mas eles partilham as xuxas muitas vezes, não é?
Estou-me só a tentar desculpar em relação ao Eles lenço. partilham, eles partilham tudo, não é? Mas lá está, podemos minimizar em algumas coisas, efetivamente podemos, e é esse o objetivo, porque Mas se calhar efetivamente estas salas de isolamento fazem sentido em alguns casos, não é? A questão de irmos para uma sala de isolamento e naquela sala de isolamento estamos com a criança à espera que a família venha buscar. Estou aqui a pensar que se calhar há determinadas medidas, ainda não fomentei bem a minha opinião sobre isto, mas que se calhar poderiam ser para continuar. A sala de isolamento, por exemplo, não é? eu acho que já falei consigo quando falámos a primeira vez. A sala Sim. de isolamento não nasceu com a pandemia. Ela não nasceu com a pandemia, ela já existia antes da pandemia e vai continuar Pois, mas depois da ela pandemia. mas ela existia no papel. Eu confesso, de muitas instituições que visitei, só conheci uma que tinha mesmo em prática, ou seja, existia mesmo. E eles cumpriam mesmo à risca. Aliás, deve ter sido a instituição que menos necessidade de adaptação teve que fazer durante a pandemia, porque eles quase que já cumpriam isto tudo à risca. E se calhar a taxa deles de crianças que faltavam por doença era relativamente baixa. Lá está, levanta-se depois a questão. Está bem, mas o José disse que acabou de dizer que se calhar isto não era assim tão bom porque eles também não estão a ganhar defesas. É por isso que ninguém revê esta norma, porque há os que defendem que criança com varicela pode ir à escola. Há quem defenda isso, não estou a dizer que sou eu, mas há quem defenda. Porquê? E eles dizem logo, então no meu tempo, quando um primo tinha varicela, íamos todos para a casa dele, porque assim ficava já resolvido. Por isso, porque é que agora podem ir para a escola? Assim ficam todos na escola com varicela e pelo menos fica tudo resolvido. E eu ouço isto, não estou a dizer que é a minha opinião, atenção, não, mas ouço eu. Por isso, e o que é que fazemos agora? Colocamos a varicela nas doenças de divisão escolar ou não? Se calhar uns dizem que não, outros dizem que sim, nunca mais saímos daqui, por isso é que ninguém revê. Mas não deveria ser considerado o bem superior da criança, o bem-estar da criança e ponto final. Uma criança com varicela não tem o seu bem-estar garantido para poder estar numa instituição. Quase que acabamos como começamos, que foi isso, por mim, a partir do momento em que o meu está desconfortável. Pois. Tem mais motivos para não poder, e nós é importante, principalmente para mim, para um defensor de um serviço de urgência de qualidade, eu costumo dizer, um serviço de urgência de qualidade também é de responsabilidade de quem o frequenta, e termos muitas admissões causadas apenas e só pela procura de uma declaração para justificar uma ida ou não ida à escola, esse não é motivo de ir ao serviço de urgência, não é? E efetivamente temos muitos pais que chegam lá e dizem assim, olha, eu vim cá porque precisava de uma declaração. Pois porque depois na escola exigem, não é? Claro. José, temos aqui a Yolanda Ferreira a dizer que nas suas formações fala muito do lencinho no bolso. Eu realmente eu recordo-me mais de termos papel, pelo menos de ter papel higiênico e do papel higiênico limpar e mandar fora. Mas às vezes o papel higiênico não lixa o pé e volta para o bolso, não é? Depois está em contacto com outros lenços. Pois, não sei se usamos o mesmo lenço para vários, mas que se calhar está em contacto, vários lenços em contacto uns com os outros. Mas nem precisamos de não trocar o lenço, basta não desinfetar as mãos nas mudas do lenço que vai dar a mesma coisa quase. Pois não, isso, olha, ainda bem que falou sobre isso. Desinfetar as mãos era uma coisa que eu nunca tinha feito, nunca tinha um gel assim às mãos, num contexto de trabalho, nem eu, nem a Patrícia, nem o Rui, nós nunca desinfetámos as mãos quando damos o lenço de uma criança para a outra, no nariz de um para o outro. Pois, ganhamos uma consciência. Se não trocar o lenço é a mesma coisa, é quase a mesma coisa. Eu acho que o que o José está a dizer, e eu tenho também, concordo com isso, é que se calhar ganhamos uma consciência de formas de contágio que não tínhamos, não é? E que se calhar vamos estar muito mais atentos a essas formas de contágio e se calhar vamos nos prevenir de outras formas, não é? Sem dúvida, isso é uma das coisas que vai sempre ficar. Eu também acho que sim. Marco, agora passo aqui para si, o último aqui a responder esta questão e na sua opinião, o que acha que aconteceu de bem, que correu bem, olhando aqui para o copo meio cheio, que é para ficar, que é para continuar, que é uma aprendizagem que não podemos deixar cair. Bem, acima de tudo é mantermos a resiliência que eu acho que ficou bem patente, a resiliência de professores e educadores, a capacidade de readaptação perante tanta adversidade, não é? que é constante. Eu tinha aqui tomado assim, algumas notas, a questão do envolvimento, a forma como as pessoas se foram envolvendo e hoje se envolvem muito, não só nesta discussão, mas no debate relacionado com a educação. Acho que a educação ganhou, apesar de tudo, algum protagonismo. Acho que a educação e a saúde, neste momento, são protagonistas daquilo. A economia sempre teve, mas a educação e a saúde ganharam aqui algum protagonismo.
muito por causa da pandemia, não era se calhar tão discutido, e isso é bom que se mantenha porque é bom debater, porque do debate gera-se ideia e gera-se novas formas. Agora, eu posso dizer o que é que sinto falta, e eu gostava de passar também por aí. Claro que só vou terminar agora, talvez às 7 da manhã, tenho aqui uma lista imensa, mas não posso deixar de dizer que, olhem, eu sinto falta de um novo código da estrada, mas para dentro das escolas. Eu perco-me em conta das setas e plaquinhas, e isso eu gostava que alguém me explicasse como é que se movimenta agora dentro de uma escola, que eu perco-me vezes em conta, e sem conseguir entrar nelas, muitas das vezes. Isso faz muita confusão, confesso. E não é só nas escolas, é em qualquer sítio, não é? Quer dizer, ou então que se usa o mesmo código da estrada e os miúdos começam a estar muito mais preparados, depois só têm que pegar nos automóveis. Sinto muita falta da customização e da personalização, um bocadinho aquilo que o Rui dizia há bocadinho também. Nós não estamos a personalizar aos contextos, estamos a voltar a uniformizar e a massificar de forma muito uniforme. Não parece que estejamos novamente, aliás, parece que estamos novamente a tentar construir fora. Passo aqui a marca, posso dizer esta, não posso? Sim. Muitos foros e a fazer aqui como se o mesmo carro servisse para todos, não é? Faz-nos falta, não sei se alguém já reparou, mas isto sou só eu. Tenho ideia que não temos equipamentos digitais nas escolas e internet, mas isto se calhar sou eu, não sei. Isso é demasiado evidente, quer dizer, e é curioso porque estamos aqui a discutir o uso de ecrãs, o uso do digital. Ele não existe nas escolas, não é? Ele não existe nas escolas, e isso faz muita confusão. Depois, acho que é interessante, nós na realidade temos também aqui uma consciência de que precisamos de processos mais participativos, que também não existem, portanto as minhas resoluções são mais queixas. Portanto, mas perdoe-me, a esta hora já estou a fazer um bocadinho de catarse. Pronto, Marco, eu acho que isso são excelentes resoluções de ano novo. Eu acho que para conseguirmos passar uma mensagem. Eu agradeço a todas as pessoas que têm estado até esta hora connosco. Já estamos aqui quase há 2 horas à conversa e o debate que se gerou escrito foi riquíssimo. Eu vou, depois disto, ler com atenção os vossos comentários, porque sinto sempre que também aprendo com aquilo que vocês estão a comentar e a falar nos comentários. Agradeço muito à Patrícia, ao Rui, ao Marco e ao José terem aceito estar aqui hoje e estarem a dar o vosso tempo livre aqui à reflexão entre todos. Hoje tivemos aqui profissionais de várias áreas e também pais, porque eu vi pelos comentários que houve também pais a comentarem, mães, e portanto eu sinto que estamos a chegar a mais pessoas para tentar passar um bocadinho a nossa mensagem o que é a educação da infância, o que é que nos preocupa na educação da infância. Eu acho que isso é uma forma de nos mostrarmos, de mostrarmos a relevância e a qualidade da educação da infância numa outra perspectiva, para além daquela que se faz entre as 4 paredes, entre aspas, de uma instituição. E, portanto, agradeço a todos os que estiveram aqui hoje, desejo-vos a todos que consigam este ano realizar os vossos desejos, concretizar as vossas resoluções e, se calhar, tentarmos perceber que há resoluções que não passam por nós, mas não é por não passarem por nós que nós não devemos fazer nada em relação a elas, não é? Porque eu acho que está sempre ao alcance de nós fazermos alguma coisa. E pronto, eu não sou ninguém para estar a dar conselhos a ninguém, mas acho mesmo que poderíamos todos um bocadinho pensar no qual é a nossa contribuição para a resolução de ano novo, que não passando por nós podemos contribuir. E eu acho que aí, se calhar, já iríamos sentir-nos um bocadinho mais aliviados com a não realização de alguma coisa que eventualmente não se irá realizar, e se calhar estamos preparados que se calhar daqui a um ano poderemos estar outra vez aqui neste podcast a falar sobre este mesmo tema, porque se calhar no inverno que vem voltamos a ter muitos casos e a ter que ficar fechados ou o que seja, nós não sabemos e temos mesmo que construir a nossa resiliência e adaptarmos, como vocês falaram, a estas novas realidades. Eu não posso terminar sem vos dizer, neste episódio eu tenho mesmo de dizer que a Childary faz muita diferença nos profissionais e nas instituições que a utilizam, não só no trabalho pedagógico, isso já é sabido, todos vocês já sabem, não vale a pena repetir-me, mas naquilo que proporcionou e proporciona em termos de comunicação com as famílias e com as próprias crianças e alunos em contexto de educação à distância,
ou sem ser educação à distância. Esta semana não houve educação à distância, mas não quer dizer que não tenha que haver contactos entre profissionais e famílias ou entre profissionais e crianças. E, portanto, contactem-nos, perguntem-nos como é que nós realmente conseguimos fazer a diferença, e nós estamos aqui para vos ajudar com isso. Eu depois coloco aqui o link. Já coloquei o link da Escola de Pediatria para vocês falarem com o José sobre formações. Já coloquei o link do Supertábio para falarem um bocadinho sobre o Marco, sobre estas questões que vocês já escutaram e que eu acho que vale muito a pena conversar com ele sobre isto e perguntar o que vocês quiserem perguntar, que ele responde. Já coloquei a página do Rui, em que ele nos provoca muito através da sua escrita e, portanto, sigam o blog para se sentirem provocados e crescerem com o que ele também nos tem a escrever, e também a página da Patrícia, que tem uma página de Queres que eu te conte uma história, com histórias. Eu prometi contar uma, ainda não contei, tenho que contar uma história e colocar lá, e que é ótima para crescidos e para crianças, e para utilizarem o ecrã com as crianças de forma pedagógica, a escutar uma história contada por um adulto. Vou colocar depois então o link da Childary. Desculpa estar a interromper antes de terminar. Acho também que é muito importante nós pensarmos que a Childary também nos foi possibilitando termos estes momentos ao longo da pandemia. Pois, também é verdade. E que, de certa forma, quer a Childary, quer outras instituições, acabaram por criar este afastamento, ou melhor, acabaram por diminuir este afastamento através de formações online e de momentos em que esta discussão e esta reflexão que está a acontecer aqui fosse possível também. Portanto, isto é também uma coisa boa que aconteceu com a pandemia, não é? Eu esqueci-me dessa parte, Rui. Obrigada por teres lembrado. Eu sei que não ias dizer, mas por isso é que eu acho que é sempre importante nós também darmos esse valor, porque sim, obrigada. Não devemos, olha, anda aqui uma mosca, não devemos só dizer mal, não é? Sim, eu também acho, e aliás, se não fosse se calhar a pandemia, não íamos estar aqui com a regularidade que estamos. Não quer dizer que se a pandemia acabar eu vou continuar, porque eu gosto mesmo destes momentos e sinto que quem nos segue também gosta imenso e sente crescer, e menos só nesta que é a loucura de trabalhar em educação, que é mesmo assim. E também em saúde, tudo o que envolve a educação da infância, a infância tem um quê de loucura, e nós aqui estamos, aliás, era como alguém escrevia há pouco, sempre que alguém pensa diferente ou quer fazer algo diferente, é louco. E então aqui, olha, somos todos, como eu disse ao Patrícia, vou fazer um podcast de gente doida, só malucos, queres vir? Foi assim que eu a convidei. E portanto peço desculpa, Marco e José, todo o respeito, eu não falo assim, mas... Queres vir e agora vou procurar mais malucos como nós. Estás desculpada, está bem? Estás desculpada, Vanessa. Mas tinha que ser. Quem conhece já sabe com o que conta, por isso não há problema. Sim, eu gosto sempre de escutar a cada um de vocês e sinto-me lisonjeada por vos ter na minha rede profissional e também pessoal, mas por aprender convosco, porque eu sinto sempre que aprendo bastante convosco, e vou-vos acompanhando e assim seguimos, todos em companhia, está bem? E é mútuo, Vanessa, é um sentimento mútuo, porque direto ou indiretamente não é só a moderação, mas proporcionarmos estes momentos, nós temos crescido imenso como profissionais, como o Rui estava a dizer, e tem sido fantástico, não é? Ouvir outras pessoas, cruzarmos com outras experiências tem sido fantástico. Obrigada também por isso. Obrigada e eu. Para a semana então temos encontro marcado com o Francisco Lotro, eu espero não estar a dizer mal o nome, que tem um projeto que é o Brincar de Rua. Marco não pode mesmo perder, porque o Francisco tem uma posição relativamente aos ecrãs oposta e, portanto, há de surgir alguns na conversa, e eu também me sinto a aprender imenso com o Francisco, portanto, acho que vai ser uma conversa também muito interessante, mas acima de tudo vamos falar sobre isto do brincar de rua, a intencionalidade do brincar de rua, também tanto dos pais como nós educadores, e também esta questão aqui um bocadinho tem mesmo que ser uma oposição a outras estratégias de aprendizagem, ou podemos estar em parceria. Portanto, eu acho que vai ser um episódio interessante. Lá está, porque acho mesmo que também nos temos que confrontar com opiniões diferentes das nossas para crescermos. Claro que sim, acho que sim. Ainda bem que temos opiniões diversas e divergentes para podermos discuti-las e crescermos todos com elas. Deixa-me também aproveitar para agradecer o convite e conhecer-vos, aos restantes. Obrigada. Aqui. Tá, obrigado
E desculpem alguma Obrigada coisa. a todos. Não tem nada a pedir Obrigada a desculpa. todos também. Foi um podcast de gente obrigado. doida, como vocês viram, e espero-vos encontrar para a semana para outro podcast, se calhar aqui de mais gente doida. Somos todos uns doidos juntos. Boa ano a todos. Um beijinho, obrigada. Bom ano, adeus.